Olá, eu sou Montanha E eu sou o Ramon. e você está ouvindo o Dev na Estrada. What's a web cake? Sejam bem-vindos a mais um Dev na Estrada. Eu sou Montanha. O convidado de hoje é Fábio aqui. Brigadão, Felipe, por ter me convidado. Estamos aqui. Espero que vocês aproveitem o podcast de hoje. E vamos para os recadinhos da semana, o muralzinho. Vamos. Bom, primeiro vamos agradecer os nossos parceiros, o Alura, são cursos online de tecnologia. Então, se quiser aprender mobile, programação, carreira front-end, back-end, infraestrutura, entre lá em alura.com.br. Também temos o nosso parceiro, o Contratado ME. Se você está procurando emprego na área de TI, entre lá em contratado.me. Eu queria agradecer também aos apoiadores dessa semana. Essa semana tivemos apenas um novo apoiador, Tiago Freire Alves. Tiago, muito obrigado. Grande abraço para você. E se por acaso você ainda não sabe do que eu estou falando, entra lá, apoia-se/Dev na Estrada. Já são mais de 100 pessoas apoiando o nosso projeto. Você pode colaborar doando um pouquinho do seu rico dinheirinho, colaborando a gente a manter esse projeto vivo, de pé e maravilhoso e bonito como ele é, né? Boa, se você gosta de stickers, você pode entrar em stickersdevs.com.br. Eles fizeram adesivos do Dev na Estrada e a gente não sabe ainda, né? Não tem uma data de validade, mas se tiver rolando ainda uma promoção, você pode colocar o cupom Dev na Estrada, você vai ganhar 15% de desconto, mais um adesivo do Dev na Estrada. Se você ficou em dúvida aí, você pode entrar em devnaestrada.com.br/stickersdevs. O lance é o seguinte, na dúvida vai comprando, né? Vai comprando, na dúvida que não tem problema nenhum. É. O último recado é sobre os sorteios para os ingressos do JS Experience. Nós ainda temos 2 ingressos para sortear, para você que está afim de ir. Então, entra lá, devnaestrada.com.br/JS Experience. O link vai estar no post. Você pode entrar lá para se inscrever, para sortear, para ser sorteado e ir nesse evento bacanudo. Muito bom, aproveita lá que tá acabando, hein? É isso aí. Bom, cara, e pra quem não te conhece, é um pouco difícil, né? Mas, por favor, se apresente, Não, cara. que isso, todo mundo fala isso, mas eu não sou tão conhecido assim como todo mundo pensa. Assim, na comunidade Ruby on Rails, principalmente, que é onde eu atuo, talvez o pessoal me conheça mais, principalmente por causa do blog, da RubyConf Brasil, mas para quem não me conhece, meu nome é Fábio Akita, mais conhecido nas interwebs e redes sociais da vida como Akita on Rails. Eu sou desenvolvedor de software, programador mesmo, há muitos anos, então acho que até a gente vai falar um pouco disso, mas eu comecei a fazer minhas primeiras linhas de código no fim dos anos 80, então tem bastante estrada por aí. E recentemente quer dizer, os últimos 5, 6 anos, eu também sou cofundador da minha empresa que se chama CodeMiner 42, que é uma consultoria de desenvolvimento de software, principalmente de Ruby on Rails e novas tecnologias. A gente tem hoje 50 desenvolvedores, clientes no Brasil e nos Estados Unidos, então a gente também pode até falar um pouco mais sobre isso. E eu organizo eventos, né, como eu falei, a RubyConf Brasil, e esse ano tem um novo evento que eu estou organizando, que é a TheConf. Então tem bastante coisa que eu ando fazendo por aí, então vamos lá. Muito bom, cara. E pra começar, uma pergunta de praxe, né? Que a gente sempre faz uns casts de entrevista, que é, vamos voltar um pouco no tempo. Conta como que você começou a gostar de computador, cara, entrar nesse mundo de tecnologia. Bacana. E que nem eu falei, velho, vou tentar não fazer a Wikipedia no podcast agora, porque se for voltar no tempo, a gente vai voltar lá atrás. Talvez os pais de vocês que estão ouvindo a gente hoje, porque acho que a maioria do pessoal que ouve os podcasts é tudo programador que está assim na faixa dos 20, alguma coisa assim. Então eu já estou algumas décadas na estrada, como eu falei,
mas eu comecei a programar foi com BASIC, em computador MSX, coisa que talvez você já tenha visto em matérias falando sobre os anos 80, ou programas que o pessoal mostra coisas retrô. Hoje em dia tá meio na moda, toda vez volta esse negócio de retrô, mas eu comecei com BASIC, basicamente. Então, nos anos 80, para quem não sabe, não era tão fácil como é agora comprar um computador, não tinha Santa Efigênia aqui em São Paulo, não tinha Amazon, não tinha Mercado Livre, não tinha nada disso. Então, o mercado aqui era fechado, só dentro dos anos 80 que abriu para importação. Então, o que vocês conhecem hoje em dia, a gente que era dos anos 80 não conheceu. Nessa época, foi bem como um hobbyista mesmo. Tinha acabado de sair o Macintosh, para pensar. Os primeiros computadores que eu aprendi a usar não tinha internet, obviamente, não tinha CD, mas não é que não tinha só CD, não tinha floppy disk. Então vocês acham que floppy disk é velho? A gente carregava programas em fita cassete. Então você ligava um gravador de fita cassete que nem o seu avô deve ter guardado em algum lugar, botava uma fita cassete, apertava ali o play e dava um comando de load no Basic ali no MSX, e aí ia jantar e almoçar, porque ia levar uns 30 minutos para carregar um joguinho. Então era nesse ritmo que a gente estava. E a parte que me levou mais para ser programador mesmo é que, para simplificar até a hierarquia aqui da família, um parente que não é bem parente direto, é primo da minha mãe, vamos dizer assim, era desenvolvedor de software também naquela época e desenvolvia sistema para loja de shopping, coisas que hoje em dia acho que o povo já nem faz tanto, mas controle de estoque, contas a pagar, essas coisas. E ele tinha uma empresinha dele, e aí eu estava começando a programar, meu pai resolveu ver até onde ia, daí meu tio que trouxe meu primeiro computador de verdade, que não era um MSX, já era um PC lá do Paraguai. Você tinha que ir lá para Foz do Iguaçu para comprar as coisas, ou alguém que ia lá para comprar. Então foi via Paraguai. O meu primeiro PC XT com enormes 1 megabyte de RAM, 1 megabyte inteiro, em 1989 ou 90, alguma coisa assim, que tinha, se eu não me engano, também gigantescos 10 megabytes Winchester HD e um floppy disk. 10 megabytes, cara, para pensar. O meu primeiro DOS, que era MS-DOS, já era DOS pelo menos, então era MS-DOS 3. Só para você entender o que significa isso, quando o Windows 95 lançou, era MS-DOS 6 alguma coisa, era por aí. Então pensa 3 versões antes. Aí tinha PC XT com DOS, e naquela época não tinha internet para baixar nada. Esse meu tio, que eu chamo de tio, mas era primo da minha mãe, ele desenvolvia, naquela época, existia um interpretador que o pessoal usava. Pensa, não é que é o pai nem o avô, mas o tataravô do Microsoft Access, o pessoal ainda hoje usa. Naquela época era uma das coisas mais avançadas, vamos dizer assim. E a gente desenvolvia em DBase 2 e DBase 3. Depois saiu o compilador dessa linguagem, que foi o Clipper. Então todo mundo desenvolvia. Naquela época, se você fosse em qualquer loja, shopping, em qualquer lugar, tivesse um sistema, provavelmente era feito em DBase ou em Clipper, alguma coisa assim. Então ele deixou instalado o DBase 3. Então eu tinha DOS, o DOS tinha Basic, DBase 3, e eu tinha lá, sei lá, meus 13 anos, algo nessa faixa. O que você faz sem internet, computador, com Basic e DBase 3? A primeira coisa que eu tentei fazer foi... meu pai foi mó legal, ele comprou uma impressora, aquelas matricial grande, que o pessoal talvez já tenha visto, que fica lá, naquele esquema de barulho pra caramba. Primeira coisa que eu queria fazer, como todo moleque naquela época, é o trabalho de escola no computador, mas não tinha editor de texto, tá? O edit em DOS ia demorar algum tempo ainda para aparecer. Então o que eu fiz foi abrir o Basic e imprimir um trabalho de escola fazendo print o texto da linha, próxima linha, print texto da linha, print texto. Meu Deus. Eu fui nesse nível, pensa esse nível, fazer meu primeiro trabalho de escola de algumas páginas. Pensa que não dava para voltar a linha, pensa que não dava para deletar. Eu não sabia muito bem ainda como lidar com aquele computador, então demorou algum tempo para eu aprender. Mas aí depois eu fui aprendendo melhor, ele me deu uma apostila de DBase 3, eu aprendi a programar em DBase 3, e aí por um período ele me deixou trabalhar junto com ele, tipo estagiário, vamos dizer assim. Eu trabalhei nas férias, ele fazia
requerimento lá dos clientes, falava, faz esse programa aqui para esse escritório de advocacia, para uma empresa aérea que precisava controlar os clientes. Aí eu fazia os sistemas, no final das férias eu ganhei 2 caixas de disquete, então esse foi o pagamento, 2 caixas de disquete, floppy de meio polegada. Mas tudo bem, eu tinha 13 anos, tá bom. Mas foi legal que foi aí que eu comecei a entender um pouco de desenvolvimento de software, vamos dizer assim. Então, esses foram os primórdios. Não sei, quantos anos você tem hoje, ô Montanha? Eu tenho 28, cara. Meu primeiro PC foi um Pentium 1 já. Isso foi em que ano, mais ou menos? Putz, cara, 6, sei lá, alguma coisa assim. Tá bom, então vamos ver o que acontece. Então, só para não ficar muito longo, então eu vou dar um salto no tempo agora. 98, que você está falando, por aí. Essa época eu já estava no meu 3º ano de faculdade. Então eu entrei na faculdade, então dando um salto aí. Eu comecei a gostar de programação, etc. E aí vem até a primeira realização que eu tive, a primeiro insight, vamos dizer. Eu já tinha passado alguns anos programando, certo? Com DBase, Clipper. Eu vi o lançamento do Windows 95, antes ainda, Windows 3.1. Então, as coisas que eram DOS, linha de texto, 80 colunas por 25 linhas, apareceu a interface gráfica, mouse era opcional naquela época, mas aí os programas começaram a ir para o mundo Windows. Então aí tinha Paradox, tinha DBase for Windows, Visual Objects, essas linguagens de DOS foram migrando para o mundo gráfico. E já era uma coisa que você levava muito a sério já? Falou assim, eu quero fazer isso mesmo? Ou ainda era uma curiosidade, hobby? Não, eu fazia programa, entre aspas, profissionalmente, vai. Era tipo freelas, então eu fazia freelas para lá e para cá, com programas. Então eu já tinha meio na cabeça, era estudante ainda, colegial, tudo mais, mas eu tinha na cabeça que eu gostava de computador, sempre gostei. Eu não era tão... Tem uma galera que era mais hardcore, né? A galera que desmontava a placa-mãe, ficava lá soldando os chips. Eu nunca fui tão hardcore assim. Eu era mais um nível acima do que o pessoal que ficava fazendo rádio amador ou qualquer coisa do tipo. Mas eu gostava da ideia de desenvolver software, não era tão hacker. Eu tinha uns amigos que eram cabulosos. Os moleques, eles basicamente escreviam programinhas binariamente. Ele escrevia, tipo, não era que era um assembler, ele escrevia no DOS tinha eu não lembro agora o nome do editor, que você podia editar diretamente em binário. E o cara escrevia programinha em binário para fazer tom de modem, na época que a gente fazia BBS, então também teve essa época de BBS, primórdios aí na internet, e tinha uma galera que era realmente hardcore. Na época de BBS, que eu ainda era moleque, meu vizinho tinha uma BBS também, a gente ficava aprendendo sobre Blue Box, a gente usava Blue Box, aliás. Se alguém assistiu aquele filme Piratas do Vale do Silício, ou já ouviu falar do Steve Wozniak, tem aquela história famosa que o Wozniak, ele descobriu um tom baseado num apito que vinha numa caixa de cereal, que se você fizesse esse tom no telefone ligando na central, ele abria a linha para você ligar sem ser cobrado. A gente tinha isso, a gente fazia isso naquela época também. Tinha Blue Box, tinha Black Box, a gente fazia várias dessas coisas. Então, a gente fazia a ligação internacional de graça no começo dos anos 90. A gente fazia um monte de coisa, era moleque, né? Então a gente fazia um monte de coisa que não devia teoricamente fazer. A gente ficava... Na época, o pessoal já usava primórdios de Linux também, ou alguns Unix, e naquela época, /etc, /pswd não era criptografado. Não era tão criptografado como é hoje, com shadows, etc. Então você tinha criptografia, mas era quebrável. Então a gente baixava, acessava o servidor chinês, alemão, cubano, e ficava baixando os arquivos PSWD encriptado e passava a noite rodando programinha para descriptar e conseguir senha para acessar servidor de FTP que tinha pirataria, para poder baixar as piratarias e disponibilizar no BBS para galera, entendeu? Naquela época, cartão de crédito não era tão protegido, então você conseguia ter cartão internacional para entrar em BBS alemão, para baixar o Oris também. Então a gente está nessa época. Eu realmente gostava de ficar nesse meio, então era uma coisa que eu gostava de fazer. Eu não era tão bom, nem de longe, com esses meus amigos que faziam isso, mas era uma coisa que eu justamente, eu não sou tão bom, que como é que eu faço para ser
nesse nível. Eu nunca cheguei a ser hacker. Tem uma galera que fala, não, hacker fica lá hackeando as coisas. Não é. Era script kid, que nem moleque que hoje em dia baixa framework de vírus e acha que tá sendo super hacker. Porra nenhuma, é só qualquer um script. Ele sabe fazer download e configurar um arquivo, só isso. Era o que a gente fazia também. Alguns iam mais longe, eles customizavam meus binários para fazer o que precisavam fazer. Aí, então eu já tinha meio na cabeça que eu queria ir nessa direção de programação, por isso que eu escolhi a ciência da computação para fazer. Aí eu passei na USP, isso foi em 95. Então lá na USP, a parte que eu falei que foi uma realização, um insight, na verdade, é que eu passei anos fazendo tudo isso. Então, programar, entrava em BBS, fazia sistema, saía fazendo customização aqui e ali, e meio na nossa cabeça que é novo, a gente acha, porra, até aqui para a média da população, acho que eu manjo bastante de programação. Aí, quando eu entrei na faculdade, foi que eu entendi que eu manjava porra nenhuma. Porra nenhuma. E isso é importante, porque assim, não é que na faculdade eu encontrei o currículo da faculdade, eu vi que ia me tornar um hacker ali, qualquer coisa do tipo. Pelo contrário, na verdade, quando eu entrei na faculdade, as matérias, e eu falo isso para todo mundo até hoje que está fazendo faculdade, é um dos temas, as primeiras matérias era álgebra, cálculo 1, física 1, álgebra linear, introdução à computação, então era básico, e algoritmos e estruturas de dados, era o primeiro ano. As matérias mais ou menos que eu vou me lembrando tinha essa, estatística, probabilidade. Aí eu falava, cara, tem uma ciência da computação, então quer dizer, o primeiro ano inteiro era, sei lá, 80% matemática e um pouco de computação. Para quem só mexia em computador, ficava escrevendo códigos quaisquer e tal, aí você tem esse choque de currículo, que acho que todo mundo encontra isso hoje em dia nas faculdades e sente esse primeiro baque. Pô, mas eu não ia aprender a programar. Mas eu comecei a entender a hora que eu vi a matéria de algoritmos e estruturas, por exemplo. Quer dizer, eu programei muitos anos sem ter a noção do que é um algoritmo, falando. Que porra é um algoritmo? O que é ordem de complexidade de um algoritmo? O que é ON quadrático, O log de N? Lista ligada. Eu sabia que tinha listas, mas eu nunca tinha parado para entender que uma lista era construído com ponteiros para frente, ponteiros para trás, esse tipo de coisa. O conceito de ponteiro, porque eu não era do nível C ainda, então aí eu comecei a entender C, caralho, eu nunca tinha visto C na minha vida. Pascal. Aí eu comecei a ver essas coisas, porra, aí eu peguei livro de Pascal, livro de C, passava o dia inteiro na xerocaria lá, xerocando os livros, porque não tinha e-book para baixar, não tinha PDF, não tinha internet, entende? A gente não tinha dinheiro para ficar comprando livro importado também, então era o dia inteiro xerocando o livro dos outros, tentando entender os códigos e entender essa lógica. Aí, rapidamente, você começa a entender que também, sem a base matemática por trás, não é diretamente ligada à programação, quer dizer, eu vou aprender matemática e programar, mas não ter aquela noção, e eu já era programador, e de repente ganhar essa noção, eu falei, caramba, eu sou um nível A de programador, mas o nível programador que eu almejo é tipo 10 vezes isso, então eu sou muito bosta ainda. Então, e além disso, eu comecei a encontrar algumas coisas que foram meio chocantes também, porque o colégio, essas coisas é muito simples, então, foi bem simples passando, assim, você vai fazendo as provas, tem que estudar aquela chatice e tal, de colegial, mas não é nada desafiador, assim, é você que normalmente é a gente que é preguiçoso e deixa pra última hora e se lascava em prova por causa disso, mas na faculdade tinha um desafio mesmo. Por exemplo, a primeira aula, eu lembro até hoje, a primeira aula de bicho na faculdade, o professor começou a escrever, a gente vai aprender aqui na matéria de introdução à computação e tal, vou colocar a bibliografia aqui para vocês poderem ver na biblioteca e pesquisar. Ele começou a colocar o nome de um livro, o primeiro em português, o segundo em alemão, o terceiro em inglês. Eu falei, caralho, Como assim? como assim? Aí eu já não era tão... Eu sabia inglês básico que se aprende em colégio e você faz até a escola do seu bairro e tal, mas você nunca leva muito a sério, sabe aquela coisa? Acho que a maioria das pessoas ainda tem isso hoje em dia, que na educação brasileira normal, o inglês é meio secundário, assim, nem o professor às vezes sabe falar inglês direito. Aí você fica, porra, foda-se, eu sei o suficiente pra jogar meu Nintendo aqui, dá pra passar os RPG, tá indo. Aí você vai entrar na faculdade, você vai na bibliografia em inglês, fala, puta que pariu, fudeu. Não deve ser opcional, né?
Aí, por coincidência, não é que é sempre assim, mas as primeiras pessoas que eram meus colegas da faculdade, era tudo cara que falava inglês. Eu falei, cara, isso todo mundo fala, só eu que não. Eu fiquei muito com esse negócio na cabeça, entendeu? Porque eu comprava os livros na Saraiva, na Siciliana, nas livrarias, e eu procurava livro em português. Eu tinha um monte de livro de Clipper, de DBase, de CorelDRAW, de um monte de coisa disso aí, era tudo traduzido. Aí eu falei, cara, eu tô muito atrasado. Não é que eu sou ruim, eu sou ruim pra caralho. Essa realização de eu mesmo me dizer, cara, eu sou ruim pra caralho. Todo mundo tá na minha frente e eu tô aqui comendo bola, entendeu? Então, o puta gás que a faculdade me deu, que se eu não tivesse entrado, eu ia estar na mesma cadência que eu tava desde a época de 13 anos que eu tava programando, fazendo programinhas mais ou menos, mas sem ter estrutura, sem ter noção, sem ter base. Então, eu sabia codificar, mas não sabia programar. Foi isso que eu entendi quando eu entrei na faculdade. Acho que isso foi muito importante. Isso foi em 95. E em 95 para 96, eu tive a sorte, aí também via meus amigos da época da BBS, eles me apresentaram para o professor na Politécnica. Então, lá na USP, para quem não é de São Paulo, nunca foi na USP, a USP primeiro é gigantesca. É uma cidade inteira. É maior que algumas cidades, se bobear. Se você pega uma cidade do interior, você vai falar USP, a cidade cabe dentro da USP. Então, tanto que tem a prefeitura, tem tudo lá dentro. Caramba. A Raio... Você é de São Paulo? Não, desculpa. Sou do interior de São Paulo, mas eu nasci em São Paulo, passei um tempo. Que cidade que você é? Eu sou de Indaiatuba, próximo a Campinas. Ah, tô ligado. Do lado. Então, o povo de Campinas gosta de falar da Unicamp. A Unicamp é pequeno. A raia olímpica da USP tem 2 quilômetros. A raia olímpica é um pedaço de água e é uma parte pequena, entendeu? Então, a USP fica numa avenida gigante lá dentro. Então, o IME é o Instituto de Matemática e Estatística. A parte interessante, e isso que eu notei na época, é que é Instituto de Matemática e Estatística. Eu falei, cara, cadê o C? Tá faltando um C aqui de computação. Na verdade, ciência da computação era na época, né? Hoje em dia deve ter mudado bastante, mas na época era assim, matemática é top, estatística é top, matemática aplicada, matemática pura, e aí, ó, a ralé aprende ciência da computação, entendeu? Vocês aprendem o básico da matemática, vocês ficam brincando aí de computador, e a gente aqui faz matemática séria. Muita gente não gosta disso. Essa parte interessante. Todo mundo quer entrar na ciência da computação para aprender como é que eu faço o botão da tela ficar bonito no meu browser. É isso que o pessoal pensa. Mas ciência da computação não é isso. Ciência da computação é para ensinar você a aprender a computação, não programação, não codificação. E naquela época não tinha internet geral ainda, não era tanto quanto é hoje, né? E ter internet custava caro, era via linha de escada. Não sei, acho que você já é dessa época de linha de escada, né? Sim, Ligar sim. o UOL, América Online, tralalá. Ficava Você de sabe, noite, de noite. pulso único. Isso, era o que mesmo? Era de sábado meia-noite até domingo o dia inteiro, uma coisa assim? Não lembro agora. Era depois da meia-noite, não importava. E aí a linha ficava ocupada e era um. Era um pulso único. Então, para ter banda larga em 1996, 97, não era para todo mundo. E lá na USP tinha banda larga. Então tinha poucos backbones no Brasil ainda. Tinha backbone privados da IBM e tudo mais, mas aí tinha backbone da FAPESP, que é onde estava pendurada a USP, estava pendurada a Unicamp, estava pendurada algumas grandes do mundo que tinha acesso. Aluno não tinha. Mas quem fazia, professor, iniciação científica, qualquer coisa do tipo, podia ter acesso. Trabalhar logo no segundo semestre como monitor da sala de computação do CCE, que é o Centro Técnica, que é onde tinha sala de computador e impressora, que o pessoal ia lá para a gente era ficar desengavetado, travado na impressora. Mas fazendo isso, então, aí naquela época a gente tinha acesso a um Unix de verdade. Eu lembro até hoje que o nome das máquinas era todo nome de animais, então tinha Lion, tinha Spider, e a gente entrou numa nova nome de índio, alguma coisa do tipo, eu esqueci agora o nome, Amandi.polita do tipo. E a gente tinha acesso a um Unix, não era Linux, era Unix. Tinha e-mail, tinha FTP, tinha Gopher, tinha
news, a gente conseguia navegar, era tudo linha de comando, não era Bash, era antes Bash ainda, a gente podia escolher C Shell e Cordius ainda, depois vai ter o Bash, é moderno pra caralho. Pega C Shell e aí eu quero ver a galera chorando um pouco. Então a gente tinha VI, já tinha VI, e aí eu aprendi Unix, então até então eu era cara de MS-DOS e Windows, daí eu tive que cair em Unix, então já foi uma mudança drástica pra caramba, porque eu tive que realmente aprender Unix, e naquela época não tinha Messenger, nem WhatsApp, nem Line, nem nada disso, a gente tinha IRC, mas não é Mirk, a gente tinha IRC e IRC na linha de comando, então a gente aprendeu IRC roots mesmo, e a partir daí a gente, elétrica da Politec, os caras eram bons mesmo, e nessa época, 95 para 96, foi na época que a gente viu nascendo Java 1.0, JavaScript 1.0, tudo 1.0 basicamente nasceu de 95 para 95, tinha acabado de sair, o S2 é o sistema operacional mais avançado que tinha para desktop, Linux estava saindo ainda, Slackware 1.0, ou perto disso, naquela época. Então, 95 para 96 é meio um milestone no século passado, porque é onde meio que tudo nos primórdios no 1.0. A faculdade não tinha nem orientação a objeto em Java ainda, porque Java tinha acabado de sair. Eles estavam ainda pensando em se iam dar aula em cima de Java. A parte legal é que eu conheci um monte de pessoas diferentes, tanto no IME quanto na Politécnica, com visões diferentes, um lado mais matemático, outro lado mais engenharia, mais prático. Eu já tinha sido programador, mas aí eu me dei conta de que eu não era tão bom assim quanto eu pensava que era, e aí abri um horizonte gigante de coisa para fazer, então eu mergulhei para fazer, fui atrás de tudo que eu podia fazer, eu ficava fazendo, eu entrava na faculdade, sei lá, chegava lá 8 horas da manhã, saía de lá à noite. Ficava lá as férias inteiras no centro de computação, porque lá tinha acesso à internet e tudo mais, então foi evoluindo a partir daí. Daí, passou uns 2, quase 3 anos, 2 anos na verdade, na Politécnica tinha um quadro de trabalho, e aí nesse quadro de trabalho tinha um monte de gente oferecendo estágio para lá e para cá, e um me chamou a atenção, não lembro porquê, mas era um professor da Escola de Comunicação e Artes que tinha uma produtora digital muito perto dali, acho que foi por isso, porque podia ir a pé da USP, então 20 minutos da USP a pé eu chegava no lugar. Foi nada, cara, foi por causa do design. É verdade, pode ser. Mas parte interessante disso até é legal, porque eu comecei a fazer um pouco de web design, vamos dizer assim, nos primórdios, e eu lembro até hoje que no Centro de Computação Eletrônica tinha lá a diretora do CCE, que é esse Centro de Computação, lá na Politécnica, que cuidava das salas, ela pediu pra gente fazer uma página, e naquela época a página era uma página cinza, era aquele esquema letra Times New Roman, era o default, entendeu? Sim. Aquele GIF animado de Under Construction, mas a gente não podia fazer imagens com mais de 16 cores para a página dela. Por quê? Naquela época a gente já tinha monitor VGA, que era 256 cores ainda, hein? Algumas só. Não era normal ter monitor de milhares ou milhões de cores, era poucas cores. Mas o monitor dela era EGA, era 16 cores. Então, para parecer bom no monitor dela, ela obrigava a gente a fazer imagem de 16 cores. Olha aí o cliente. Tá vendo? Mas eu acabei me vingando dela sem querer, porque naquela época também eu aprendi a cabear a rede. E cabear a rede não era com Ethernet, que nem era hoje. Cara, não esqueci o nome do tipo. É aquele cabo mais grosso que tem o T's. Não sei se você já viu. Deve ter visto algum livro isso. Porque não é comum. É uma rede... ela tinha um terminator na rede. Ela fechava um ring, se eu não me engano. Não passava TCP. Era normal passar outros protocolos lá dentro. IPX, SPX, provavelmente. Um dos protocolos. E era o que ligava as redes de computador da USP. E essas redes, elas não eram peer-to-peer, que nem a gente está acostumado hoje, switch, hub e vai ligando. Era cada cabo ele cortava com T, literalmente fazia um T, aí entrava no computador e tinha uma extensão para o próximo computador. E no final dessa linha tinha um terminador, que é tipo um parafuso que você parafusava no final. Se você tirava esse parafuso, cai todo mundo da rede inteira. Aí na minha máquina ficava lá embaixo, tinha esse terminador. Aí eu, sem saber que porra é essa, pra que serve esse parafuso aqui? Eu tirei.
Dali a pouco desce a diretora falando, quem foi o infeliz que derrubou toda a rede aqui? Assim que a gente começa a aprender. E naquela época também foi, a gente fazia a manutenção das máquinas, eu aprendi na prática, e eu não vou esquecer isso até hoje, tanto que eu lembro disso até hoje, do que é uma gaiola de Faraday. Sabe o que é uma gaiola de Faraday? Ideia. Não tem ideia do que é uma gaiola de Faraday, então eu vou dizer, na prática todo mundo tem um, se você tiver um carro, qualquer coisa, dentro, ao redor, é uma gaiola de Faraday, significa que do lado de dentro é altamente isolante, do lado de fora é altamente condutor, por isso que se sair um raio no seu carro, você não vai morrer eletrocutado, porque lá dentro é isolado, certo? Certo. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque se você já comprou um HD, não sei se você já viu os plásticos, o saco que vem um HD, ele tem parece ter uma gradinha desenhada. Aquela gradinha é uma gaiola de Faraday, se você já viu um plástico daqueles, tá? A gradinha. Significa por quê? Porque dentro tem que ser isolado de eletricidade externa, beleza? Eu falei, beleza, eu sabia até esse ponto só, mas agora não sabe pra que servia a porra da grade, qual que era o princípio. Aí eu entendi o princípio, porque aí eu tirei o HD um dia do plástico, liguei o cabo IDE, porque na época era IDE, você ligava no HD, e eu coloquei a parte que tem a placa, tá ligado? Que a parte de baixo tem a plaquinha, em cima desse saco. Aí o que eu falei? Dentro é altamente isolante e fora é o quê? Altamente condutor. E eu liguei o HD em cima dali, adivinha o que fez? Aí eu comecei a sentir queimado. Aí você fala, caralho, por que tá queimando? Aí você vê o plástico todo grudado embaixo do HD. Nunca façam isso. Aí você aprende, puta que pariu, gaiola de Faraday. Ainda tô no meio da Politécnica, né? Todo mundo sabia a teoria, né? Eu aprendi na prática que era aquela porra. Faculdade é legal por causa disso, porque você faz as cagadas e vai aprendendo as teorias, entendeu? É muito bacana. Quem nunca fez faculdade, se tiver a oportunidade de fazer, eu falo que tem que fazer mesmo. Mas aí, isso dito, eu acabei saindo da faculdade, porque aí, voltando na história que eu tava falando, eu encontrei o papel do cara do designer, né? Eu não sei se você já ouviu falar de um cara chamado Luli Hadfarer. Já. Luli Hadfarer. Então, ele é um dos organizadores do Intercom da iMasters, colunista do Estadão. Ele foi meu primeiro chefe. Ele apresentou Dark, eu teve, foi ele que apresentou. Isso. E eu estudei, não sei se eu estudei ele, mas eu ouvi falar dele na faculdade. Eu fui faculdade de design, no Senac, ele era uma referência. Então, ele é mestre de tipografia e várias outras coisas. Eu acho que ele, não sei se ele dá aulas até hoje, mas isso a gente tá falando 96, 97. Quando eu tava na faculdade, ele era professor já lá da cadeira, e ele tinha essa empresa que era produtora digital. Então, aí eu fui trabalhar para ele. Tá vendo? Eu era estagiário. Eu fui estagiário do Luli. Então, é bacana de lembrar dessa época. Porque nessa casa, ele só tinha designer, porque é a área dele. Então, os estudantes da Escola de Comunicação e Arte, da ECA, da USP, trabalhando para ele lá. Então, ele pegava os melhores alunos, qualquer coisa assim, e fazia a galera trabalhar. Naquela época, eles faziam Photoshop, era Photoshop 3, alguma coisa do tipo, entendeu? Era em macOS, que eram os Quadras e os Sentries, que que eram os Macs mais fodas meio dos anos 90, rodando System 7 e System 8. Isso aí é primórdios, não existia o conceito de OS 10 ainda, estava alguns anos antes. E eu era o único Pentium, aí você falou do Pentium 1, era o meu Pentium 1 também lá, 200 MHz, já tinha 200 MHz, e eu era o único PC naquela desgraça, porque todo mundo usava Mac ali. Então eu era o único que estava fora do universo. E aí eu comecei a aprender sobre Mac, e comecei a aprender sobre Photoshop. E o Luli, como mestre de tipografia, então o pessoal discutia tipografia pra caralho. Então eu comecei meio que na osmose, a entender um pouco kerning, espaçamento, serifa, não serifa, eu aprendi naquela época. Famílias de fonte que não são as famílias básicas que todo mundo conhece, porque se você só usa Windows, você conhece Arial, Tahoma, Verdana, essas porra. Eu aprendi Garamond, Frutiger, Helvética era Deus, né? Ainda é, né? Então, mas aí eu aprendi as outras famílias, família Adobe, a família de fontes clássicas, porque elas existem, aonde usa, as famílias de fonte que vem no Mac, Georgia, Helvética, então, e as que a Adobe fazia. Então era tudo voltado para impressão, tudo voltado para artes gráficas. Eu vi Photoshop na mão de designer bom funcionando. Eu falei, caralho, eu entendi o que é Photoshop muito antes de existir o verbo photoshopar, muito antes disso que a gente começou a aprender essas coisas. E eu era o cara que, naquela época, a gente fazia CD-ROM. Então,
antes de web design ser alguma coisa grande, o que era grande naquela época era fazer CD multimídia para colocar em revista e botar nas bancas para distribuir. E a gente fazia CD-ROM interativo. Então ninguém sabia programar, eu também não sabia, eu era estagiário. Ele falou, tem esse troço da Macromedia aqui chamado Director, vê se você consegue usar esse negócio. Aí o Director, ele é pai do Flash, é antes do Flash ainda, e ele tinha uma linguagem chamada Lingo, que é muito antes de ActionScript. Então, então você para pensar que eu aprendi a fazer orientação a objeto em Lingo para Director, com isso daí a gente conseguia fazer interatividade ali dentro, então era tipo fazer hoje o que o pessoal faz site, a gente fazia em CD. CD era mais da hora porque não tinha que se preocupar com tamanho de imagem, qualquer coisa, porque é tudo no CD, então botava ali tudo em alta definição, ficava bom pra caramba, botava vídeo, botava... Era tipo infinito 700 mega. Infinito 700 mega, eu vou te falar que 700 mega é infinito, porque um flop disk, que era o que a gente usava na época, tinha o quê? 1 mega, as versões maior tinha 2 mega, e o zip drive, que era o flopão gigante, zip drive, na época tinha enormes, massivos 100 mega, então era coisa pra caralho. Aí você queimava CD tinha 650 mega. Dá uma pausa, tô passando no helicóptero. Beleza. Tá ouvindo daí? Tô vendo. Então dá uma pausa, beleza. Então a gente fazia Director naquela época, e aí logo em seguida começou a aparecer trampo de web design, e as agências não tinham a mínima ideia do que tinha que fazer na internet, as grandes agências não tinham ideia. Então todo mundo sabia o que fazer, comercial de TV, impressão em revista e tudo mais, mas internet o pessoal não sabia o que fazer. E o Lully tinha várias teorias de como é que a comunicação tinha que funcionar no mundo web interativo. Então ele imaginava internet como um troço mais interativo, que distribuía mais do que CD-ROM. Então, por exemplo, o site que eu fiz para a Crop, que era a empresa que ele tinha na época, imagina um Flash, onde o tamanho do Flash era tipo 20 browsers, o espaço do que aparece no browser. Então, toda vez que você abria, ele via só um pedaço do que era esse equivalente Flash gigante, vamos dizer assim, que era o espaço dentro. E esse espaço gigante era um labirinto que a gente gerou algoritmicamente de Pac-Man. E aí todas as seções do site ficavam em áreas dentro desse labirinto. Para você chegar nela, você tinha que ir navegando pelo labirinto, e aí você se deparava com os Pac-Man no meio do caminho. Essa era a linguagem do site que ele inventou, por exemplo. Isso era em 97. Na época ele fez um livro, por exemplo, que era um livro não linear. Então, em vez de você ter um índice, livro, capítulo 1, capítulo 2 e página 1, página 2, você ia da página 1 para 20, a 20 te levava a 10, a 10 te levava a 30 te levava a 50, era tipo hyperlink num livro físico. Então, era uma época que a gente experimentou pra caramba, porque não tinha um padrão ainda, não existia bootstrap. Não tinha, como eu falo, design flat, não tinha sido inventado ainda. Não sabia se era fazer muito extravagante, mas se ficava extravagante, ficava pesado demais o pessoal não baixava, mas não pode ser simples demais também, porque o pessoal tem CD-ROM é muito mais interativo, como é que faz para isso funcionar? Então, foi um período de muitas experimentações, otimização de imagem, assim por diante. E nessa época eu comecei a entender um pouco mais sobre linguagens de comunicação, estética, como você foca texto, imagens, o que é interação. Então é primórdios do que é o estudo de UX, é o UX no laboratório. A gente estava no laboratório, literalmente. E isso que você está comentando, você parou de fazer a faculdade? Aí o que aconteceu? Eu comecei a trampar com trampo de agência. Sim. Trampo de agência, você trabalhou com agência, como é que é o ritmo? É aquele pastel às 5 horas da tarde, né, cara? Gostoso. Pastel às 5 horas da tarde, você tá folgado demais. Pastel às 5 horas da manhã. Porque para pensar que naquela época, além de não ter internet, você tinha que mandar courrier para entregar material para impressão e tudo mais. E para a gente não conseguia montar uma rede direito que ligava os Macs no PC. Então, para toda vez que tinha um arquivo Photoshop que precisava transferir para o PC, copiava num zip drive e passava para mim. Aí, copiar coisa no zip drive não é que nem hoje copiando um pendrive 20 GB em 2 segundos, copiou tudo. Não, para copiar 100 MB levava meia hora. Então, você deixava vários zip drive copiando, eu dormia embaixo do sofá, naquele ritmo. Aí você tinha que queimar master golden de CD para mandar na Sonopress para começar a prensar CD.
CD, esse tipo de coisa. Quem ia entregar o CD era eu mesmo. Aí, esse tal do Lingo que eu te falei no Director, só dava bug aquela merda. Você acha que Flash dava trabalho de fazer? Você não viu o que era Director. Director depois é o que levava Shockwave. A gente fazia, o pessoal exportava Director, que era CD pra web. Dava bug pra caramba. E aí o infeliz aqui, que era estagiário, resolve fazer o que todo estagiário faz. Over-engineering. Over-engineering, eu falei, pô, tô aprendendo Java. Vou aplicar esse negócio de orientação a objeto em Lingo, que não precisava, mas para fazer, vamos fazer. Só que ninguém fazia. Não tinha Stack Overflow, não tinha Google. Dava bug naquela merda, e para descobrir como é que conserta. Aí você começava a fazer do zero toda vez para ver de onde que eu tô errando. Aí isso já era 4 horas da manhã de domingo. Então era naquele ritmo. Aí o mundo de agência, para quem é novo, estagiário, é um negócio totalmente fora do que é o mundo quadrado acadêmico. Então, óbvio que você é seduzido pelo lado negro da força. Então você começa a conhecer as grandes agências, Loyaloduca, Nilcon, W Brasil, Almap, esses eram os clientes. DPZ, isso já tinha DPZ naquela época? Não lembro agora. Mas era só os nomes grandes. Você conversava, não era só com programador, você conversava com designer, conversava com gerente de conta. CD-ROM que eu fazia, os clientes eram Fiat, Volks, Antártica, tinha vários desses. Então era tudo para mim parecia trabalhos homéricos, entendeu? O pessoal ficava discutindo prêmio em Cannes, aquela coisa que todo designer gosta de fazer, ficar masturbando prêmio em Cannes. Enfim, eu cheguei a participar de fazer pecinhas web na época para apresentar em Cannes, vamos dizer assim. E aí, ao mesmo tempo, começou o burburinho das .cons. As .cons estavam começando a aparecer. Isso foi já 98 para 99. E eu saí da Cropic depois de trabalhar pra caralho com produtor. Eu fiquei uns quase 3 anos trabalhando só com isso, naquele ritmo. E aí eu fui trabalhar com os começos da internet. Foi onde eu comecei a aprender um pouco mais sobre a internet do ponto de vista técnico. Eu fui trabalhar numa como é que fala? Provedora de internet, que nem tinha o UOL naquela época. Eu fui trabalhar numa pequena, chamada STI. STI, ela foi comprada por uma grande, chamada... agora eu não vou lembrar o nome. Era uma internacional que juntou 7 provedores no Brasil e fez uma maior. E aí os donos do STI, que começou como BBS, os caras eram geniais. Conheço eles alguns deles até hoje. Eles fizeram toda a orquestração, tava chovendo dinheiro naquela época. Não é que tinha, hoje em dia tem dinheiro, naquela época tinha muito dinheiro. Hoje em dia o pessoal tem assessment, due diligence, sales pitch, apresentação de startup com essas coisas. Naquela época, se você falasse sei fazer internet, o cara dava dinheiro pra você. Era assim, era absurdo, era ridículo. Aí os caras conseguiram fazer uma amarração gigante, vender a STI e criar uma nova empresa chamada Webforce, que ia ser um guarda-chuva de empresas. Uma delas se chamou Protocolo Web, e essa Protocolo Web foi onde eu fui trabalhar depois. E eu era só programador, aí já não era até estagiário, já era júnior, né? Vamos dizer assim. E eles queriam fazer um serviço que naquela época eu não entendia, eu não sabia nem que existia o nome de business model ou qualquer coisa do tipo, eu não entendia business, eu entendia código, mas tinha algumas coisas que era meio absurdo até para mim. Então eles queriam fazer, por exemplo, internet, e-mail gratuito e homepage gratuita, conceitos que hoje até que é bem comum, né? Sim. Naquela época não era tão comum assim, você precisava pagar para ter e-mail, você pagava para um provedor, para ter um e-mail @UOL, qualquer coisa do tipo. Eles criaram e eu programei 2 produtos. Eu fiz a versão 1.0 dos dois, IEG e HPG. Não sei se você já ouviu falar. Meu Deus, cara. Depois eu falo que não é conhecido. O cara criou HPG. Eu não criei. Fui o programador número 1, entendeu? Vamos colocar bem um contexto. Eu não sou o inventor do HPG. Eu e vários programadores depois também trabalharam lá, mas a gente fez o IEG, que não sei se você já ouviu falar. IEG não. Então o IEG não foi tão à frente. O HPG, sim. O HPG eles quiseram copiar o conceito do GeoCities, né? Então, no STI, eu desenvolvia o ERP do provedor. Então, aí eu aprendi SQL Server, eu aprendi
aprendi ASP, o bom e velho ASP, então aprendi JavaScript pra caralho, eu fazia todos os sistemas, eu fiz todos os sistemas lá dentro que controlava desde o cadastro do assinante até a ficha de suporte técnico e o knowledge base, o equivalente wiki hoje em dia. Não existia wiki naquela época, mas que o suporte precisava usar para responder pergunta, gerava os boletos para pagar. Eu fazia todo o sistema, fiz todo o sistema lá dentro. Gastei um ano fazendo um RP de provedor. Aprendi pra caralho. Aí logo em seguida eu falei, não, vamos vender uma empresa, estamos fazendo esse novo troço aqui e você vai com a gente. Eu falei, beleza, então eu vou também. Naquela época era assim, tipo, vamos, tô indo, então fui. A gente vai fazer esse troço aqui. Aí tinha a galera que manjava da infraestrutura, instalou os Linux, configurou Apache. Naquela época não era tão simples assim. Apache 1 também, provavelmente, 1 ponto alguma coisa. Linguagem que a gente vai usar, Perl e PHP. Puta, nunca fiz isso, vai aprender. Então lá vou eu aprender mais uma nova linguagem. HPG é basicamente um PHPzão, era um PHPzão, e o principal é que a característica do HPG, naquela época pelo menos, é que como é que eles iam ganhar dinheiro, ou pelo menos era o business model na época? Vamos inserir banner, porque era assim que o pessoal ganha dinheiro, banner, até hoje, né? Até hoje. Mas se você teve um site no HPG, você lembra quando você criava um site, ele inseria um bannerzão lá, certo? Aí, como é que funcionava isso? Você enfiava o seu site e injetava ali dentro um banner. Aí foi legal, porque todo dia alguém inventava um jeito de como tirar o banner do HPG. Sei lá, achei um JavaScript aqui, Eu lembro disso. consegue esconder, ou um tag HTML quebrado, que se você quebrar do jeito certo, aí o browser não renderiza o banner, enfim, tinha várias mágicas. Se você ia no fórum do UOL, tinha todo dia alguém inventando um jeito. Aí, como é que a gente contra-atacava isso? Existia um módulo de Apache chamado Mod Sandwich. O que era Mod Sandwich? Era um filtro que injetava regular expressions, e aí o HTML que ia sair para você passava primeiro por esse sanduíche, e o sanduíche passava num filtro que era um regex. Aí eu aprendi regex. Foi aí que eu aprendi, eu virei mestre em regular expressions, porque aí todo dia alguém inventava um truque e eu fazia um regular expression que contra-atacava o truque. Aí aprendeu na prática. Aprendi na prática como é que faz regex de verdade, velho. Então tinha o livro lá, o livro da coruja lá, da O'Reilly, acho que era da coruja, que era o de regex. Aí eu devorei aquela porra e aprendi PHP, Perl e regex, e voltei de novo a usar Linux, que é o que eu estava fazendo na faculdade só, porque depois foi só o Windows, mas aí eu comecei a me inserir de novo nesse mundo Apache, Linux, Perl, PHP e assim por diante. E aí quando eu saí de lá, foi para ir para a FNASCA. Aí depois eu fui trabalhar na FNASCA. A FNASCA estava querendo fazer um braço digital. Naquela época as grandes agências não sabiam fazer internet, quem sabia fazer eram as pequenas produtoras, e as grandes agências estavam tentando investir em fazer braços de internet. Deu muito errado para várias delas. Para a FNASCA foi mais ou menos, foi legal porque na FNASCA eu fiz site do Pelé, eu fiz algumas coisas interessantes desse tipo também. Aí era muito Flash, voltei a fazer Flash. Eu tive a sorte de conhecer um moleque, que acho que era até mais novo que eu, mas o cara era gênio, chamava Bruno Mosconi. Ele depois foi trabalhar em várias outras agências. O pessoal que é mais, talvez, da área agência de São Paulo já deve ter ouvido falar um pouco dele. Aí ele tinha umas ideias um pouco mais avançadas. Foi ele que me deu o conceito de que livro não é custo, livro é investimento. Ele falava, se você tiver algum livro que precisa comprar, me fala que eu vou lá e compro pra você, porque livro não é custo. Eu nunca tive muito essa noção. Todo mundo pensa, eu vou economizar em comprar livro e tal, mas livro é o que tem o conhecimento. Então ele falava, isso não é custo. Isso eu levo até hoje. Então eu nunca penso em material de aprendizado como caro ou não vale a pena ou qualquer coisa do tipo. O material de aprendizado vai me trazer um valor que é imensurável, não é o preço do livro que vai me impedir de chegar nesse conhecimento. Então esse foi outro grande conceito que eu acho que valeu também dele. E nessa época, isso era 2000, já era 2000, então o HPG foi em 99, 2000, ele me trouxe alguns conceitos que
sozinho não ia chegar. Por exemplo, foi ele que me mostrou Ruby pela primeira vez. A gente não chegou a usar, mas mostrou Python também pela primeira vez, foi no ano 2000, e a gente fez alguns sites usando Zope. Zope, ele tinha um banco de dados orientado a objeto, então foi um dos primeiros NoSQL, antes de existir o termo NoSQL, e o Zope hoje virou Plone, talvez você já tenha falado. Então, o que hoje se chama Plone, na época se chamava Zope. E aí o Plone, talvez antes de ter virado Plone, ele passou a ligar em bancos normais, que não era só o banco do Zope, ele tinha um banco próprio. Então era um sistema diferente. Foi bem legal essa época que eu comecei a entender, ele me apresentou essas coisas diferentes, além do ASP, além do PHP, do Perl, Linux, assim por diante, aí juntou ali na minha lista de conhecimentos um pouquinho de Ruby, muitos primórdios, bastante até de Python e Zope principalmente, e aí eu implodiu essa área de internet na FNASCA, e aí eu fui trabalhar em outra startup, e aí essa já era um pouco maior, ela chamava Pan American Sports Network, PSN. PSN, cara. Hoje em dia o pessoal vai saber só PSN e PlayStation. Naquela época PSN eram muitas coisas. Você é corintiano, alguma coisa assim, não? Não. Bom, então para quem estiver ouvindo e é corintiano ou é do Cruzeiro, vai lembrar, talvez lembre, pergunte pro seu pai, sobre a época de 2001, que tinha um grande conglomerado internacional chamada Hicks Mills Tate First. HMTF. Ela foi a dona de vários times de esporte na América Latina, então do Corinthians, do Cruzeiro, Chivas Rajadas e vários outros, de um canal de TV a cabo chamado PSN. Ela patrocinava a Alain Prost, tinha um programa de TV do Pelé, era um conglomerado jornalístico, multimídia, assim por diante. Tinham sites internacionais, então www.corinthians.com.br, cruzeiro.com.br, sites em espanhol, português e inglês. O canal cobria todos os grandes esportes, futebol, tênis, vôlei, assim por diante. A gente fazia o site de tudo, incluindo o site das Olimpíadas, da Copa e assim por diante. Então, eu cheguei a ser o equivalente webmaster, vamos dizer, do Corinthians, do Cruzeiro e de várias outras coisas. A gente trabalhava no escritório que tinha quase nada de programador e um monte de jornalista, e aí jornalista, colunista, então eu trabalhei na mesa do lado do Sócrates e do Marcelo Fromer, então era tudo colunista, e eu fazia os sistemas, o equivalente CMS de hoje em dia, mas não era tão bem definido que era um CMS, não existia WordPress, por exemplo, naquela época, não existia acho, nem Drupal, nem nada disso, então a gente fez tudo em ASP. O desenvolvimento era todo em Miami, alguns programadores espalhados na América Latina, e eles demoraram um caralho pra fazer. Os americanos, foi aí que eu aprendi que americanos faz código ruim pra cacete. Ruim. Isso foi outra coisa interessante, porque eu fui pra lá, foi a primeira vez que fui pros Estados Unidos, foi em 2001, pra Miami pra conhecer a equipe. Eu não sabia que ia, então logo que eu entrei, eu era o único programador aqui em São Paulo, eu vi o código era uma bosta, mandei um e-mail de 10 páginas pra minha chefe falando como era bosta aquele código, ela mandou pra equipe de lá e falou, daqui uma semana você vai pra lá. Eu cheguei lá, tipo, todo mundo me olhou com aquela cara assim, pô, filha da puta. Aí eu comecei a aprender também um pouquinho mais sobre como não ser, como é que fala, odiado no primeiro dia de trabalho. Mas o fato é que eles terceirizavam o código para uma empresa lá, não lembro, a Planta, alguma coisa do tipo, e era um ASP porco. Hoje em dia você já ouviu falar de ASP porco, pensa um ASP porco em 2001. Era tosco ao quadrado, então era absurdo. Gastamos um puta tempo, eu ajudei pra caramba ali a organizar aquela merda. Demorava semanas para conseguir fazer um novo site, tinha que fazer site o tempo todo, porque toda vez saía um novo campeonato de esporte, campeonato de Wimbledon, Copa Paulista, Copa Brasileirão, não sei o que. Aí você tinha que fazer todos os subsites, cada um tinha um design próprio, mas todos compartilhavam funcionalidades. É que nem hoje você chama portais, alguma coisa do tipo. A gente tinha que fazer toda essa estrutura internacionalizada em 3 línguas para múltiplos países. Caraca. Então pensa que foi Aí eu organizei aquela merda, criei um framework ali em cima, onde a gente reduziu o tempo de trabalho para fazer um site de, sei lá, semanas
para uma semana. Em aspas. Em ASP. Então pensa, eu não tinha ainda na cabeça, acho que não sei se o Martin Fowler já tinha publicado o livro de refactoring, por exemplo, mas basicamente ali foi um mega refactoring. E isso tinha que ir funcionando, consertando aquele negócio, com todos os jornalistas tendo que conseguir editar matéria e publicar matéria todos os dias. Então você tinha que consertar a porra do avião em andamento. Todo mundo conhece esse cenário. Sim, Era sim. normal, né? E aí, uma parte curiosa desse período é que eu criei, entre aspas, 2 conceitos que 5 anos depois você vai ouvir falar como Ajax e NoSQL. Olha só como é que foi. Bom, todo esporte, todo campeonato tem uma chave, certo? Certo. Tem lá os vários times jogando um contra o outro, quem vai ganhando vai indo pra frente, aí a árvore vai afinando até chegar no semifinal, dependendo, sei lá, quartas de final, qualquer coisa do tipo. Certo. Então todo jogo tem uma chave. Significava que todos os sites de todos os campeonatos tinha que ter uma porra de uma chave. Porque é o que todo mundo acompanha no final das contas. Quem que ganhou, quem que perdeu, quantos pontos, e aí quem que tá na frente, tralalá. Como é que você desenvolveria um sistema para sites de esportes de todos os campeonatos que tem a porra de uma chave, onde todas as chaves são diferentes e onde todo jornalista tem que facilmente conseguir editar os times ali dentro de cada pedaço da chave? O Wix, cara. No Wix, né? Então, eu parei para pensar nesse problema. Se eu fosse só o júnior lá da época da faculdade e eu não entendesse, ou então eu entendesse estruturas de dados e eu quisesse fazer o over-engineering, que era o que eu fazia na época, fui aprendendo a não fazer, todo mundo pensaria em fazer chave do tipo, vamos modelar academicamente o negócio. Eu tenho um SQL Server, então eu vou fazer uma tabela times, uma tabela campeonato has many times, e aí você vai tentando modelar essa merda, certo? Esse é o jeito mais errado possível. Se você fizer dessa forma, vai dar uma merda tão grande que você nunca mais vai sair dela, você vai se odiar pro resto da sua vida. Eu já sabia que se eu fizesse isso ia dar merda. Você nunca modela uma árvore em SQL desse jeito, do jeito como você aprende na ciência da computação em algoritmos, que é onde um nó tem o equivalente a 2 colunas, vamos dizer assim, onde uma aponta para a chave primária da outra. Porque você não consegue editar e ler numa SQL simples isso. Você não, pensa como é que você faria um select que pegaria essa chave da forma correta. Então, como é que você resolve esse problema? Hoje em dia, eu imagino que a maioria do pessoal que está ouvindo aí, principalmente se for de JavaScript, já tem a solução na cabeça. Mas agora, pensa que a gente está em 2001. Não existia JSON. Então, a Microsoft tinha acabado de lançar um componente chamado MS-XML. MS-XML era opcional, então você tinha que instalar. Mas ele trazia algumas coisas interessantes. Uma delas era você poder fazer marshalling entre uma estrutura de dados e uma representação texto de um XML. É o equivalente hoje a você fazer to JSON alguma coisa. Então, se você tem um hash, você pega um hash e faz tudo JSON. Beleza. Isso era parte de uma solução, porque um XML é nada mais, nada menos do que uma representação de uma árvore. São nós dentro de nós. E eu consigo representar uma árvore de qualquer coisa dentro do XML. Beleza. Isso é parte, parece o cheiro de parte da solução, porque eu consigo modelar todas as chaves de todos os campeonatos em algum XML, da mesma forma como eu conseguiria fazer num JSON, por exemplo, mas não tinha JSON na época, então XML. E, melhor ainda, manipulável. Não é só um hashzão que eu transformo num XML e acabou. Eu podia manipular os nós. Então, eu conseguia editar os nós. Melhor ainda, porque eu conseguia fazer isso no server e no client, no browser. Eu conseguia chamar isso no browser. E melhor ainda, porque esse componente do MS-XML permitia que eu puxasse um XML remotamente e ele guardava isso no objeto do browser que eu podia manipular. E aí tinham inventado o Internet Explorer 4 ou alguma coisa assim daquela época, um troço chamado DHTML. Olha isso é aí. Dynamic HTML. Isso é muito antes de HTML 4 para 5. O pessoal está falando de 5 hoje, então antes do 4. Ele está falando de DHTML, que era a capacidade do JavaScript de poder manipular nós do HTML, o famoso DOM, certo? Aí eu falei, se eu começar a somar aqui, eu tenho o componente MS-XML, que eu posso dar um get
de um XML no server, puxar, ter os nós, com o JavaScript, eu poder desenhar dinamicamente na tela, seja num table, ou na época a gente usava table pra caramba, imagina, seja num table, seja qualquer outra estrutura que eu possa aplicar um CSS, maneiro, né? Agora, onde é que eu guardo esse XML no servidor? Aí eu parei para ver que eu podia gravar isso num blob, numa tabela do SQL Server. Aí eu criei uma tabela, sei lá, campeonatos, onde um dos campos era um XMLzão. Hoje em dia o pessoal guarda JSONB, por exemplo, o famoso MongoDB, que é assim, certo? Sim. Então, MongoDB é nada mais, nada menos, entre aspas, do que se você pegar um MySQL, um Postgre ou um SQL Server e você fazer um campuzão onde você joga ali dentro um troço schemaless, sem esquema, que por acaso é um JSONB no Mongo. Na época eu usei XML. Então eu conseguia, num SQL simples, select from campeonatos, where nome igual Paulistão, e ele me devolve o XML. Então, num SQL simples, muito simples, eu baixava a chave toda, eu conseguia mandar isso de volta para o client. No HTML, via DTML, eu podia fazer uma interface no on-click do JavaScript em cada nó. Eu podia ir modificando os times, os pontos, etc. Isso eu podia dar Marshall.to XML e dar um post de volta para o servidor e gravar de volta na tabela. O que eu acabei de inventar? Ajax no SQL. Cara, Eu falei que, porra, isso funciona, é uma estrutura super simples, pouquíssimo código, nada de milhares de tabelas, uma tabela só indexada muito rápido, com um blobzão que ia e voltava, parseava. Aí isso era 2001. Aí pensa eu, em 2005, vendo o neguinho falando, olha só, inventaram um troço chamado Ajax. Eu falei, porra, sério? Que porra é essa? Ah, eu já fazia isso 5 anos atrás. Aí em 2009, neguinho fala, inventaram um troço novo de banco de dados. Você grava JSON numa tabela, entre aspas. Eu falo, porra, sério? Eu já faço isso faz muito tempo, tipo 10 anos. Mas isso é interessante, aí para dizer para quem tá ouvindo, nada dessas coisas novas são tão novas assim. Na verdade, muitas dessas coisas que a gente acha que é novo já é velho. Eu só sei que nessa época, por exemplo, ninguém usava dessa forma, mas eu falei, vou usar dessa forma, por que não? O importante é entender os componentes que estão ao redor para criar a solução mais simples, não a mais complicada, usando os elementos que estão ao meu redor. Então, na época estavam lançando o .NET ainda, não existia, era ASP mesmo, então vai ter que ser ASP. Mas PHP é melhor do que ASP, naquela época a gente brigava assim, era ASP versus PHP, é ridícula a briga. Então hoje ninguém ouve uma briga dessa, fala, neguinho, vocês brigavam de ASP e PHP, fala, então, hoje vocês ficam brigando aí de React, Angular, qualquer bosta dessa, era a mesma coisa, então, por isso eu olho pra essas briguinhas aí e falo, mano, vocês estão perdendo muito tempo. Enquanto isso, alguém está inventando uma solução prática e ganhando dinheiro pra caralho. Então, o interessante é que exercitei código pra caramba naquela época. Não existia Git, não existia GitHub. e Então, você tava lá em Miami. Não, isso eu fui uma época pra Miami, não fiquei muito tempo, poucas semanas, mas aí de lá voltei pra São Paulo, aí eu comecei a ajudar a recodificar essas coisas, daí a equipe de lá mudou pra cá, porque aqui a gente começou a ser mais rápido. Caramba, os gringos pra cá. Alguns gringos ficaram, tinham brasileiros que tinham ido pra lá e os brasileiros voltaram. E aí a gente formou a célula aqui. Só que aí, em 2001, foi até engraçado porque em 2001, setembro de 2001, rolou um pequeno incidente. Setembro de 2001. Aí só pra entender, setembro de 2001, eu lembro até hoje, eu cheguei lá de manhã, era um escritório jornalístico, né? Tinha televisões penduradas para lá e para cá, todo mundo olhando para televisão. Aí eu falei, que porra que tá acontecendo aqui? Que vocês estão tudo olhando para TV aí? Aí eu falei, cara, você não vai acreditar, jogaram um avião em cima do World Trade Center. A minha primeira reação, então se você é de São Paulo e entende o que é o Brooklyn, aqui de São Paulo, tem uma avenida chamada Berrini. Nessa avenida chamada Berrini, tem um World Trade Center. Existe um troço chamado World Trade Center. Quando eu trabalhei na FNASCA, que não fazia um ano atrás, o escritório onde eu trabalhava era no World Trade Center. Então eu conhecia bem o World Trade Center de São Paulo. Aí o neguinho falou, jogaram um avião no World Trade Center. E o escritório da PSN era alguns quarteirões de distância do World Trade Center de São Paulo. Aí eu falei que a sensação foi tipo, caralho, o prédio onde eu trabalhava caiu, tá ligado? Cara, desespero, né, cara? E aí depois
Não, foi de Nova York. Ah, então tá bom. Ah, então. Brincadeiras à parte, mas enfim, além do World Trade Center ter implodido, outra coisa que implodiu junto foi que o mundo .com acabou naquela mesma época. Então, de repente, todos os investidores começaram a entender, caralho, eu apostei meu dinheiro em merda. Aí deu crash. Foi um crash da Nasdaq, um crash de todas as startups da época, porque todo mundo gastou dinheiro pra caramba. E no final os IPOs não davam dinheiro e aí todo mundo começou a sair do negócio, saiu todo mundo rápido demais, estourou a bolha. Então estourou a bolha da internet. Aí estourou a bolha da internet, eu já tinha passado alguns anos entre agência e .coms, nesse AUE todo, desenvolvendo esse monte de coisa. Agora eu tinha que arranjar um emprego de verdade. Então, nessa época, aí eu entrei sem querer. Na época do Lully, eu tinha feito um trabalho para Camargo Corrêa, e na Camargo Corrêa, para fazer um troço besta, do tipo indexar arquivo PDF num servidor, uma coisa, fazer um sitezinho que pegava PDF, uma coisa besta assim. Mas aí um dos engenheiros lá tinha virado consultor no mundo de SAP, que SAP, inclusive, era o prédio do lado onde eu estava, e as consultorias estavam ao redor. Daí, na semana que a PSN explodiu mesmo, foi homérico o negócio, desligou tudo. Foi um dos motivos. Quem é corintiano lembra que faz muitos anos que todo mundo que já foi dono do Corinthians prometia um estádio para eles. Aí esse foi um dos casos que prometeram um estádio para eles, não ganharam naquela época, só foram ganhar agora. Mas, enfim, todo mundo perdeu e eu não sabia o que fazer, não tinha nada para fazer. Nessa mesma semana, o cara me liga, 2, 3 anos depois, tenho um troço aqui, povo de SAP não manja nada de internet, precisa me integrar, você quer vir, tá fazendo alguma coisa? Eu tô fazendo nada, vou lá aprender essa merda, posso entender. Nunca tinha ouvido falar de SAP, tinha ouvido falar de SAP, mas não sabia direito o que era, sabia que tinha empresas que usavam, mas eu nunca tinha pensado em ser consultor SAP. Então eu falava, não tô sem nada para fazer, vou lá fazer. Aí eu comecei a entender um pouco do que é esse mundo SAP. Se eu for falar do mundo SAP, a gente pode fazer um podcast só de SAP, porque aí eu vou ficar explicando milhões. Resumindo, isso foi 2001 para 2002. Aí eu passei de 2002 até 2006 trabalhando com o mundo corporativo SAP. Eu aprendi tudo que tinha que aprender do mundo empresarial SAP, como que se implementa mega projetos SAP. Aí eu tive a sorte de participar de alguns momentos históricos também. Eu devia ser meio Forrest Gump, assim, porque todos os momentos meio históricos eu fui meio que eu tava lá. Por exemplo, no Brasil, o mundo das telecoms evoluiu homericamente, cresceu assim, depois que privatizou e tudo mais. Então, teve os mega merges, as aquisições, e, por exemplo, antigamente em São Paulo você tinha a BCP. A BCP se juntou a outras telecoms na Bahia, no Rio de Janeiro, etc., e virou hoje a Claro, certo? Olha. Eu participei do projeto que juntou todos os sistemas de todas elas. Não contente com isso, tinha uma outra telefônica aqui, que não era telefônica, esqueci, acho que era Telesp. A Telesp foi comprada pela Telefônica, assim por diante. A Telefônica veio lá, juntou todo mundo e virou Vivo. Aí eu participei do merge da Vivo também. Então eu participei do merge das duas grandes telecoms que tem em São Paulo. Eu só não participei do merge da TIM, por isso que eu ainda usava a TIM, porque eu sabia que era uma merda. Aí eu comecei a entender como que um consultor pensa em regras de negócio, como que se escreve regras de negócio, como que você implementa regras de negócio, porque se você nunca participou do mundo corporativo, quando você para pensar, por exemplo, vou modelar um sistema de vendas para uma grande empresa, não para pequena é fácil. Pequena você faz uma tabela chamada produtos, você faz um campo chamado preço. Se você for muito esperto, você vai fazer não um campo, você vai fazer uma outra tabela, onde um produto pode ter múltiplos preços, porque você pode ter promoção, pode ter pacotes, assim por diante. Você não quer que um produto tenha um preço fixo. Então, agora, se você está no mundo corporativo, uma Vivo, você não tem só 2, 3 preços, você tem um sistema de precificação, porque cada estado, cada país, cada cidade tem um imposto diferente, tem leis diferentes, você quer ter
regras diferentes por cada canal via loja, canal via totem, canal via telefone. Cada um deles podia ter uma variância de preço em cada uma delas. Então você tinha, não era uma matriz, era uma multimatriz de precificação por variância de produto. Então quando você fala em um sistema, por que um SAP é complicado? Porque ele pode colocar um sistema de precificação numa loja que vende peça de armamento nuclear para o Pentágono, ou ele pode estar vendendo todos os produtos do Carrefour e controlar todos eles. Ele pode usar o mesmo sistema para você precificar preço de avião da Embraer, baseado na lista de construção do avião, que também está dentro do SAP, e o projeto de como constrói, e toda a carteira de fornecedores e todas as negociações que foram feitas para chegar até aquele avião. Mas ele é um sistema genérico a esse ponto? Ou... Ele é um sistema genérico a esse ponto. Então, quem nunca viu SAP e tiver a oportunidade de se inserir, é um período longo, estressante. Foi o período que eu mais fumei na minha vida. Eu parei já, mas eram maços e maços, porque é estressante. Não tem cliente, você não viu que é um cliente exigente até você conhecer um cliente nível vivo, onde cada feature de projeto você ia fazer uma reunião, tinham que ter 20 pessoas na sala, uma de cada departamento, onde ninguém tinha certeza do que tinha que ser feito. Então era absolutamente estressante, onde você não podia fazer deploy, por exemplo, dadas certas políticas, perto de uma data específica, tipo Natal, tipo datas que o sistema não podia parar e você precisava continuar entregando feature. Você precisava coletar a assinatura de 4 diretores em 3 estados diferentes para conseguir fazer o negócio ir, porque senão não ia. Onde você está, não é na terceirizada, você está na quarteirizada, porque Accenture, Ernst Young, esses caras, os grandes nomes, não sabem fazer porra nenhuma. Eles vendem para todo mundo o nome, mas aí no final o que ele faz? Ele contrata a pequena consultoria que realmente tem os consultores que sabem o que fazer, porque os outros grandes só tem júnior. Então eles têm um monte de júnior engravatado que decorou toda a cartilha, como o hino da Accenture, o hino da IBM, o hino, enfim, de todos eles. Canta a cartilha pro cliente, todo cliente vai comprar o nome grande, porque eu sou a Vivo, eu sou foda pra caralho, e aí os caras contratam a gente que era da outra consultoria pequena, entendeu? Então é assim que funciona o mercado, sempre. Nunca acredite no nome grande, o nome grande nunca sabe o que tá fazendo, no final ele contrata a gente. Aí o problema é que nesse ponto eles já queimaram metade do orçamento e metade do tempo, então você tem que fazer o projeto todo, estava subdimensionado na metade do tempo e na metade do custo. Essa era a vida de consultor. Vida de consultor é uma desgraça. É fenomenal, é realmente fenomenal. Dá para contar milhões de histórias, mas aí em particular é interessante do ponto de vista técnico, porque todo mundo olha para o mundo SAP, principalmente se você é novo, mundo de web, pô, meu negócio aqui é Node, é Meteor, é React, esse povo aí de SAP, somente tecnologia antiga. A arquitetura que os filhos da mãe fizeram ali dentro, pensa, você jamais sozinho vai conseguir imaginar um sistema, sem nunca ter visto um funcionando, que consiga atender qualquer Fortune 500. Como eu faço um sistema onde customizando, eu customizo o suficiente para colocar na Nestlé mundial, que vai funcionar tanto nas regras dos Estados Unidos, quanto em países altamente burocráticos como o Brasil, ou como países que têm lei nenhuma, como no leste europeu. Para pensar. Então, nunca vi funcionar. Exatamente. A SAP funciona. E realmente funciona. Quando você instala a porra do SAP, na época a gente instalava com CD. Então, não é que tinha 1, 2 CD. O pessoal que instalou OS2 na época, fala, nossa, eu instalei, era uma pilha de disquetes. Então, tinha, sei lá, 21 disquetes, 18 obrigatórios para instalar o OS2, que era o sistema operacional. Para instalar o SAP, você tem uma pilha de DVDs, uma pilha para instalar, baseline, mais um tanto de patch que você tem que baixar do site deles. O sistema é tão bem feito que ele tem uma máquina virtual que virtualiza o sistema operacional e o banco de dados. Foda-se qual é a marca do banco de dados que você coloca embaixo. Se é Oracle, se é SQL Server, se é Sybase, se é o que for. Ele vai prostituir o seu banco de dados e você não vai enxergar o banco de dados, você vai enxergar a camada da virtual machine do SAP. Foda-se se é
HP ou X, Linux ou Windows. Você vai enxergar a camada SAP. Cara, Você nunca vai tocar no resto. Ele se vira para tocar o resto, entendeu? muito bizarro, hein? Aí quando você instala, ele na época, eu acho, você já pré-instala uma certa quantidade de tabelas e dados. Eu posso estar enganado, mas eu vou dizer uma ordem de grandeza que mais ou menos me lembro. Pensa um sistema que pré-instalando ele vai ter 40 mil tabelas. Todas com nome em alemão, onde todos os campos são acrônimos de alemão. O pessoal reclama um WordPress. Não, mas aí é que tá. E é aí que o pessoal tem que entender. Nunca subestime, porque as tabelas são todas em alemão e os campos são em alemão, certo? Mas ele, como eu falei, prostitui banco de dados. Ele põe metadados, todo um dicionário de metadados internacionalizado em múltiplas línguas, onde todos os campos são traduzidos. Você não trabalha com tipos de dados do tipo varchar ou numeric. Você trabalha com tipos de dados chamado código de cliente, preço, código de fornecedor, porque é um tipo. Ele é todo tipado. Você normalmente não trabalha com tipo tamanho 10. Você trabalha com tipo código de cliente. Amanhã, se o código de cliente tamanho 10 ou tamanho 20, foda-se, é um detalhe de implementação. Você trabalha com tipos. Você aprende a trabalhar com tipos. Isso é interessante. De a linguagem... Mas interessante ainda é que você não vai lá e gambiarra um código. Dá para fazer, mas você não faz. Você tem ambiente de desenvolvimento, teste, homologação e produção. Você empacota código versionado e esse pacote vai passando de ambiente para ambiente. O que hoje a gente conhece como workflow do Git, que é via pull request, tá ligado? Fazer um branch no código, fechar um pull request, empacotar o pull request da merge da master. A SAP faz isso faz 40 anos, você entendeu? Então, assim, é isso que garante, que não vai garante, assim, que se você quiser gambiarrar, você pode gambiarrar. Mas, assim, você tem que se esforçar para gambiarrar, entendeu? É um sistema alemão. Então, a parte legal disso é que você para pensar passo para trás, o big picture. Não é só o códigozinho. O códigozinho é fácil de fazer. Isso que eu acho que é importante para quem está ouvindo, que é virar programador não é só sair injetando qualquer merda de código. E para esse código continuar, como é que um código seu vai durar 40 anos? Tem poucas empresas que têm código que duraram tanto tempo assim. Então tem que parar para respeitar um pouco o que esses caras fizeram. Independente se não é exatamente a linguagem que você mais gosta, mas aí eu me inseri e falei, vou aprender essa merda. Então eu aprendi a programar em ABAP. Na época que eu já fazia ASP, já fazia Java, já fazia .NET, fui aprender a fazer ABAP. Normal, porque a linguagem é feia, entre aspas, comparada às outras. Então, imagine 40 anos atrás era o estado da arte, mas hoje em dia realmente não é uma linguagem sexy de aprender, vamos dizer assim. Não é. Você não vai falar, caralho, esse código é bonito. Você vai falar, não, ele é alemão. É alemão esse código, mas beleza. Mas isso foi bom, porque isso me deu uma puta visão do que é realmente business. Porque eu não conversava. Então eu conversei com designer, lá atrás, gente de conta, esse pessoal louco. Conversei com o pessoal empreendedor, vamos dizer assim, as visões malucas e técnicas do mundo .com, e aí eu comecei a ver a visão business no mundo corporativo. Eu achei da hora, porque me deu um panorama. Eu não fiquei só num lugar, entendeu? Meio que acidentalmente eu fui sendo levado e eu fui indo. Então eu não fiquei muito preso do tipo, cara, eu gosto de fazer. Imagina se em 97 eu chegasse e falava, eu sou a bandeira da Macromedia, que nem existe hoje, né? A Adobe comprou. A bandeira Macromedia, Flash Forever, vou fazer Flash para sempre, porque Flash é o futuro. Eu ia ter morrido nos anos 90. Sim. Ou então se eu tivesse bebido o Kool-Aid do mundo .com. Porque o mundo empreendedor, esse pessoal louco, fazendo esse monte de coisa louca, eu fiz HPG, PC... Mundo.com. Morreu também, explodiu, a bolha explodiu, a sorte explodiu rápido. Mundo corporativo, tô bebendo, não, porque o negócio é sério, aqui a gente usa paletó, fala sistema em alemão. Não, então... Toda vez eu não me prendi a nenhum desses lugares. O neguinho chegou e falou, vamos fazer sistema, vai ser em ASP. Beleza, vou aprender ASP. Esse aqui precisa saber PHP. Porra, mas demora muito tempo aprender ASP aqui. Não, é PHP, tá bom, vou aprender PHP. Aí esse daqui é ABAP. Puta, ABAP é feio, tá bom, vou aprender ABAP. Eu fui indo assim, entendeu? E você olhando pra trás hoje, você acha que isso te ajudou muito? Ou você acha que deveria se especializar mais em uma coisa? Você olhando Não. pra trás, você acha que... Pelo contrário, na verdade,
eu acho que foi isso que me ajudou, porque isso tudo, que nem a gente falou logo no começo do podcast, eu acho que eu tô falando pra caramba, então acho que eu vou tentar chegar no final agora. A gente falou pra caramba, todo mundo acho que conhece a Fábio aqui tá on Rails por causa de Ruby on Rails. E nessa hora inteira que a gente tá falando aqui, eu acho que eu mencionei o nome Ruby uma vez. Sim. Porque a gente só agora chegou em 2006 mais ou menos, que foi onde apareceu para mim o Ruby on Rails. Então o Ruby on Rails veio já há 10 anos atrás, quando eu já tinha feito 20 anos de várias coisas, desde pequeno sisteminha em DBase 3, Clipper, etc. No começo dos anos 90, agência, .com, corporativo, passando por desde Clipper, DBase, Paradox, ASP, Delphi. Eu nem falei da época de Delphi, da época de VB, a época que eu comecei Java, comecei .NET, ABAP, Flash, Director, aí ferramental, aprendi o equivalente, o X, com o pessoal de design mesmo, então a tipografia, linguagem de design, comunicação, mundo business, eu fui obrigado a aprender um pouco, porque eu lidava com sistemas de venda, sistemas contábeis, sistemas financeiros, sistemas de RH, de repente eu entendi o que era vários conceitos no mundo de RH, folha de pagamento, benefícios, impostos, assim por diante, do ponto de vista sistêmico. Então, a gente está falando uma caralhada de conceito que cabe em 30 anos de desenvolvimento de software. E aí, só agora, depois de passar por todo esse tempo, 2006, a gente chega no mundo Ruby on Rails, onde eu largo tudo e eu sou meio assim, desapegado. Eu sou o contrário do pessoal que levanta a bandeira. Eu sou totalmente desapegado. Eu gosto de resolver problemas, que é a definição do engenheiro. O que é a função do engenheiro? É resolver problemas. Nenhum engenheiro aprende a idolatrar a Volks. O engenheiro aprende a fazer mecânica, fazer mecatrônica, fazer elétrica. Ele não aprende a idolatrar a Philips, sei lá. A parte importante, acho que a mensagem que acho que eu quero passar é que hoje em dia todo mundo, por alguma razão, imagina que tem que ter uma etiqueta. Eu sou JavaScript forever, eu sou Ruby forever, eu sou .NET forever. Não tem forever. Se tem uma coisa que eu aprendi nos últimos 30 anos é que todo ferramental que eu aprendi no começo da carreira hoje é peça de museu. Eu falei de MSX, PCXT, DBase, Clipper, Delphi, ASP, PHP antigo, Perl, tudo isso já morreu. Então, eu não fiquei para trás nisso. Então, hoje eu continuo desenvolvendo e aprendendo coisa. Agora, o que eu aprendi, e acho que esse é o mais importante, é como eu aprendo cada vez mais rápido coisas que as pessoas estão demorando muito para aprender ainda. Eu entendi como que aprende, que é um dos temas que eu palestrei bastante nos últimos 2 anos, que é o aprendendo a aprender. Mais importante não é se apegar a uma ferramenta, uma linguagem. Então, se Ruby on Rails ainda vai durar muito tempo, e eu não faço só isso, eu não quero só fazer isso, porque se eu fizer só um negócio por muitos anos, começa a ficar chato até. Hoje em dia, até interessante, eu estava discutindo com o meu sócio, então agora eu vou saltar o mundo Ruby on Rails inteiro, que já é mais recente, então acho que quem, aliás, deixa o convite pro pessoal ouvir o podcast sobre o Ruby on Rails, que aí eu explico um pouco de por que eu entrei no mundo Ruby on Rails, por que eu acho que ele é importante, que é o podcast que a gente gravou sobre se vale a pena aprender Ruby on Rails. Com certeza vale, e o podcast ali vai explicar os últimos 10 anos mais fácil, mas agora, nesse exato momento, eu tô para receber o meu Samsung Gear VR, porque eu tô interessado mais em mexer com a parte de VR. Que nem eu falei, eu aprendi Blender, porque eu queria aprimorar minha parte de modelagem 3D, porque eu acho que 3D vai ser alguma coisa avançada. Não sei. Pode ser que seja, pode ser que não, mas eu não tô aprendendo porque eu acredito que vai ser. Eu tô aprendendo porque agora tem as condições. Eu sou meio assim, no momento em que as condições alinham, eu quero pegar para aprender. Mas você acha que como que você coloca em prática isso? Porque eu vejo muito que aprender você tem que botar em prática. Isso é verdade, mas e aí eu vou até dizer um troço que eu tava comentando hoje. Eu comecei a assistir umas aulas de faculdade no YouTube mesmo. Se você procurar no YouTube ou sites específicos, você sabe que tem um monte, certo? Sim. Então, hoje em dia, se qualquer um quiser fazer aulas de Stanford, do MIT, de Harvard, ou qualquer faculdade, não precisa ser eles, tem aulas completas. Aí eu tava vendo o screencast, a gente tava fazendo uma piada, na CodeMiner a gente tem um canal no equivalente nosso Slack, a gente usa Mattermost.
que é o canal de desenvolvimento. A gente fica toda hora discutindo coisas novas, técnicas do dia a dia, ou coisa que o pessoal está interessado. E a gente estava fazendo uma brincadeira que no mundo Rails nasceu a ideia do blog de 15 minutos. A gente até discutiu um pouco sobre isso, né? Isso foi em 2005, quando o DHH veio para o Fizzly aqui no Brasil e gravou a palestra dele no Fizzly, que virou o blog de 15 minutos. Aí hoje em dia não é blog de 15 minutos, é Self-Driving Car em 15 minutos. Já viu isso? Não. Se você procurar, tem um canal do YouTube, eu não lembro agora o nome, mas não deve ser difícil de achar. Tem um moleque que faz screencasts curtos, usando o ferramental que hoje você baixa do Google, de qualquer do GitHub, qualquer lugar. E uma das ferramentas que você consegue baixar é um exemplo de código de machine learning, onde uma dessas escolas online criou um simulador, que é tipo um videogamezinho com Unity 3D, onde você tem uma rua, um cenário com um carro que você pode dirigir, ele grava a telemetria, o ângulo que você está virando o volante, grava o equivalente de câmeras virtuais, então ele vai tirando foto do carro, do que o carro está vendo e qual é a reação que você está tendo, se você está acelerando, brecando, virando, etc., para jogar no machine learning que vai dirigir o carro sozinho dentro do simulador. Isso é self-driving car em 15 minutos. Caramba. Aí ele tem vários desses screencasts. Por exemplo, como fazer em 15 minutos, eu falo 15, mas é perto desse tempo, fazer uma inteligência artificial que aprende fotografias e começa a reconhecer imagens. Então ele tem lá o screencastzinho. O nível dos screencasts, o blog de 15 minutos de hoje é deep learning, é machine learning, é esse tipo de coisa. Então, aliás, até quem está ouvindo, então se o povo está preocupado qual é o próximo framework web, isso é meio que relevante já. Na verdade, a gente já está discutindo outras coisas. O vocabulário hoje em dia não é mais blog, CMS, MVC, MVVC ou qualquer merda desse tipo. É deep learning, convolutional networks e TensorFlow. Aí, olhando esse negócio de TensorFlow, eu falei, pô, eu não sou tão bom assim nesse tipo de coisa, e os screencasts têm um grande defeito, que é o mesmo defeito que a maioria dos screencasts tem. Se você só vê o screencast e copia o que está no screencast, a sequência de comandos, você consegue ter no final o que o screencast promete, mas certo. não muito mais do que isso. Portanto, por exemplo, num dos screencasts, o exemplo de código é usando o TensorFlow, e o TensorFlow é uma biblioteca, que nem NumPy, biblioteca matemática. No meio do caminho você tem que escolher algumas coisas e ele vai dizer, usa isso daqui. Por quê? Não sei, mas o screencast usou. O nome da função que ele usou chama sigmoid e softmap. Aí você fala, que porra é essa? Não parece nada com, tipo, não é leftpad que a gente está acostumado, é tipo sigmoid. Porra, é um sigmoid. Pro cara da matemática deve ser o equivalente leftpad nosso, entendeu? Isso assim, substring. A gente está acostumado a falar substring. A gente está acostumado a falar length. De repente começa a aparecer tensor. Que porra é um tensor? Aí eu comecei a tentar entender um pouco mais sobre isso. Então é assim que eu começo a funcionar. Eu vejo um screencast, acho legal, eu consigo fazer o que o screencast me manda. Óbvio, porque está scriptado, ele está feito para você seguir passo a passo. Se você tiver o mínimo de coordenação motora para não passar uma peça quadrada num buraco redondo, você vai conseguir chegar no final. Mas é o máximo que você vai chegar, porque você não vai inventar o próximo Google desse jeito. Aí como é que eu penso? Minha linha de raciocínio. TensorFlow é um produto do Google, open source, você pode ir lá e baixar. Por que TensorFlow? Aí esses dias eu tava lendo um artigo, o pessoal usa GPUs para processar essas coisas de TensorFlow. Por que GPUs? Aí o pessoal está falando de TPUs, que são Tensor Processing Units. Pô, então esse troço de tensor é importante. E se roda em GPU tem a ver com vetores, porque GPUs são boas para calcular equações polinomiais, vamos dizer assim. Coisa que eu posso quebrar em paralelo. Não, são equações que eu possa passar por uma função, uma quantidade grande de números, por exemplo, um array ou uma matriz, ele vai passar uma função de processamento em cima desses números e me gerar outro array, outra matriz. Então é nisso que ele é bom. Portanto, tensors devem ter a ver com isso.
E aí eu fui procurar saber. De fato, existe esse paralelo. Ele, não sei se formalmente falando, ele é um derivado de vector cálculos. Existe um troço chamado tensor cálculos. Então o pessoal acha que está na ciência da computação, e aí a gente volta para a minha história da ciência da computação, onde eu descobri que não sei tudo, porque eu não sabia todos esses conceitos. E aí, de novo, décadas depois, eu continuo gostando de aprender que eu ainda não sei tudo. Essa é a parte legal. E aí eu aprendi cálculo na faculdade, cálculo 1, 2, 3, 4, 5. Aí descubro que tem vector cálculos, então não é só álgebra linear, geometria, álgebra e cálculo. Tem vector cálculos e tem tensor cálculos. Mas tem isso mais recente, né? Não é tão recente, é matemática mesmo. Entendi. Aí é que tá. Ele não é currículo básico, é o tal do opcional lá na frente, entendeu? Entendi. E a parte interessante, e é isso que eu estava discutindo com meus programadores, é que hoje em dia a galera, sem saber por que, tá falando muito de funcional, certo? Certo. Porque tem lambda cálculos, o cara nunca nem leu o livro de lambda cálculos, nem sabe o que é, mas fala lambda cálculos. Beleza, tem esse troço de função, porque funções são elegantes. Esquece esse negócio de objeto. A gente faz função encadeia com função. Se for puramente função, quer dizer imutável, sem efeitos colaterais e assim por diante. É fácil de fazer composição, portanto é o melhor jeito de programar. Tá errado. Aí a parte legal é que na primeira aula, Tensor Cálculos, que é um professor de matemática na lousa, explicando, ele deu vários exemplos. Então eu recomendo dar uma procurada sobre Tensor Cálculos no YouTube. Você vai achar, por acaso, justamente a sequência de aulas desse professor, que acho que é a única que tem completa mesmo. E a introdução é sensacional, porque ele mostra, por exemplo, ele pega cálculo e fala assim, cálculo é óbvio que é bom, mas por outro lado é um grande problema, é um enorme problema. Cálculo, ele tem o seguinte problema: se você foca nas coordenadas erradas, você vai conseguir resolver o problema, mas não vai entender por que está conseguindo resolver o problema. Então, por exemplo, tem um problema chamado problema de Heron, onde eu tenho 2 pontos, imagina 2 pontos desenhados e uma reta embaixo, horizontal, que representa um rio. E eu quero achar a distância mais curta, onde eu saio do ponto A, vou até o rio e subo para a cidade B levando essa água. Como é que eu acho o caminho mais curto? É que esse problema de faculdade. Se eu for usar cálculo, eu consigo achar a distância do ponto A até o rio ortogonal. Aí eu pego a hipotenusa, que é a distância do A até o ponto do rio que eu quero ir, que é o mais ótimo. Aí eu faço um sistema de equações, faço a derivada dela, blá blá blá, e vou chegar no resultado. O outro jeito geométrico é se eu pegar o reflexo da primeira cidade do outro lado do rio, e aí eu traçar uma linha reta da cidade A até a cidade B. A linha reta é o caminho mais curto, onde cruzar no rio é o ponto onde eu tenho que ir. E aí eu descubro que é o ponto onde os dois ângulos são iguais. É o insight, entendeu? Entendi. Mas no vector, no tensor cálculos, eu não escolho um sistema de coordenada, por exemplo, cartesiana, x, y. Função, ele só é útil se eu escolho o sistema de coordenadas correto. Se eu escolher o sistema de coordenada errado, por exemplo, eu posso, em vez de cartesiano, escolher polar. Em vez de ter x, y cartesiano, eu posso escolher um r e um θ. Se eu escolher o sistema para o problema que me vem, se eu escolher o sistema de coordenada errado, eu vou conseguir calcular, mas eu não sou um computador. O computador tanto faz, o computador não entende isso. O computador é bom em fazer cálculo, por isso que ele é um computador. Por isso que a gente tem calculadoras. O computador é nada mais, nada menos que uma calculadora 1 milhão de vezes melhorada, mas é uma calculadora. E calculadora serve para fazer cálculo. E se eu pegar equações de cálculo sem me importar com outros sistemas, por exemplo, vector cálculos e tensor cálculos, eu tenho um martelo para resolver todos os problemas. E o meu martelo se chama funções. Funções com as coordenadas erradas. Função por si só não é bom. Funções com as coordenadas certas são boas. E tensor cálculos são sistemas sem coordenada. Eu faço cálculos sem sistema de coordenada, sem cartesiano. Pensa um sistema... O que é derivada integral sem sistema cartesiano, sem xy? Não é derivada de x, não tem. Entendeu? Começa a ficar louco o negócio. Eu ainda não aprendi tudo. Eu estou nesse meio do caminho. Agora, só deixando esse gancho no final, para a galera ficar interessada em entender. E aí acho que a história toda, se tem alguma coisa que vale a pena dizer dessa história toda, porque tem um monte
quânticos. Eu contei algumas pequenas pinceladas, se você parar para ver, de 1988 até 2006, foi mais ou menos esse o período. Tem coisa pra caramba pra dizer. E pro povo que tá começando, que acho que é importante, começando, que eu digo, os primeiros 10 anos ainda. Não é nem primeiro ano, os primeiros 10 anos é começando ainda. Então tem bastante coisa pra frente. A gente tá chegando perto do ponto aonde, que nem eu falei no outro podcast, as linguagens de programação em si não são tão relevantes assim. O que eu faço com elas é mais importante. Como eu faço? A gente está indo agora para a área de Deep Learning, para a área de Machine Learning em geral. Convolutional Networks, por exemplo, é uma das arquiteturas que é a melhor para fazer identificação de imagens, o que a gente chama de CNNs. Isso só na parte de Machine Learning. Daí tem a parte de Virtual Reality, que não é só fazer game, e a gente está indo já quase para a direção de Quantum Computing, computação quântica. Já não é mais ficção científica, já tem máquinas de verdade. E quando entra computação quântica, tudo aquilo que a gente aprendeu de algoritmos e estrutura de dados morreu. E para você dar um norte, assim, para quem tá escutando a gente, eu recebo bastante feedback das pessoas e perguntas do tipo, sou um programador back-end ou sou um programador front-end e tem tanta coisa acontecendo, tanta coisa aparecendo que eu não consigo dar conta. Eu consigo dar conta do novo framework, eu não consigo dar conta do novo paradigma de programação. É verdade. E aí você falou que isso nem é o mais importante, já caminhando para outro lugar. É verdade. O que você pode dar de dica para esse cara para ele não ficar mais triste ainda? Eu vou dar uma dica. Essa eu tenho repetido e acho que cada vez que eu repito esse último recado, ela faz mais e mais sentido. No começo, eu sei qual que é a dor que vocês estão sentindo. Principalmente se você está na faculdade agora, aí você tem exatamente esse dilema. Tem muita coisa para aprender. E a faculdade, todos os últimos 15 anos, se eu estiver fazendo a conta certa, que vai do primário, hoje em dia não tem mais essa diferença, né? Primário, secundário, colegial, como é que o pessoal chama anos de escola hoje? Do primeiro até o, sei lá, 10º, não sei quantos anos são mais, foda-se. Todos os anos que você fez de escola, você vai ter que esquecer como você fazia. Porque o jeito que você passa a prova é assim, ó, tem essa matéria que está no livro, capítulo 1, 2 e 3. A prova desse bimestre é o capítulo 1 e 2. Então você tem que estudar capítulo 1 e 2 para passar a prova. Tem que estudar 100% do capítulo. Você não sabe o que vai cair, então você estuda 100%. Você aprendeu que você precisa estudar e decorar 100% de tudo para poder fazer a prova. No mundo real, isso não é verdade. Você nunca vai saber 100% de tudo, não importa quanto você tente, de qualquer disciplina, não importa qual, seja computação, seja engenharia, seja medicina, você nunca vai saber 100%, com 100% de precisão. É impossível, é humanamente impossível. Da mesma forma como você nunca vai saber a Wikipedia de cor, é impossível. Mesmo quando não era Wikipedia, quando era enciclopédia, é impossível. Então, primeiro de tudo, assume que é impossível. Agora, isso dito, o que é a parte prática? Agora vem a parte legal. Digamos que exista uma forma de mensurar 100% de uma certa disciplina, qualquer uma. Se você souber os primeiros 20%, você consegue resolver quase 80% de todos os problemas práticos. É por isso que Screencast é tão efetivo. Nenhum sistema de Screencast chega perto de raspar a superfície de um assunto. É superficial. Você primeiro tem que entender essa verdade. Mas ele te dá os 20% que consegue te tornar produtivo. Então, se você assistir o Alura, Code School, Udemy, Khan Academy, qualquer um deles, Egghead, todos os que existem, você consegue aprender em pouco tempo o suficiente para você se tornar produtivo, correto? Então eu posso pegar hoje, sem saber nada de React, mas se eu tiver uma base de JavaScript ou qualquer coisa, eu assisto lá meia dúzia de screencasts de React e eu consigo ficar produtivo em React. Você, o Master Blaster Ninja Jedi em React? Não vai. Preciso ser para fazer os 80% dos trabalhos básicos que vão me dar um pouco do sustento para eu poder continuar aprendendo? Vai. Você vai conseguir entrar numa produtora, numa agência, ganhar 1.000, 2.000, não importa. Você consegue começar a girar a roda. Isso é importante. Agora, Isso tem alguma coisa a ver com aquela regra do 80-20? Claro, tem a ver sim. O mundo real, e aí é outra palestra também, que eu já falei bastante sobre isso.
O mundo real, ele trabalha sobre a regra 80-20. É uma observação empírica, não é uma lei, mas ela é realmente assim. Então, antigamente eu não tinha esse nome de 80-20, eu chamava de regra das pirâmides. Para mim, toda disciplina é uma pirâmide, a base da pirâmide sendo avançado, o topo sendo básico. Eu tinha na cabeça que se eu soubesse o topo de todas as pirâmides, eu ia conseguir me mexer mais. Eu não precisava saber a pirâmide toda. Certo. Depois eu entendi, eu modelei isso como regra 80-20, mas aí é outro assunto. Mas é importante entender que se você souber os 20%, você resolve 80% dos problemas. Mas os 20% que você não consegue resolver, que é a parte avançada, vai requerer os outros 80%. Certo? Aí vem a primeira grande armadilha e a regra de 2 legumes, vamos dizer assim, dessa regra. A maioria das pessoas senta em berço esplêndido quando aprende os primeiros 20%. Como ele consegue resolver muitos problemas de verdade, reais, ele acha que sabe tudo. Certo. Ele já acha que aprendeu o suficiente. Eu já sei fazer o suficiente. Eu já consigo entregar projeto para cliente. Eu devo ganhar mais. Eu devo parar de aprender. Isso sou eu pré-faculdade. Quando eu sabia DBase e Clipper, já tinha feito sisteminha para escritório de advocacia, qualquer coisa do tipo. Pô, eu já sei fazer sistema. Sistemas que são úteis para pessoas de verdade, que funcionam. Eu não sabia nem os primeiros 10%, não era 20%. Eu estava muito longe ainda. Sim. Entendeu? Então, essa é a grande armadilha. Então, para quem está começando, não é difícil começar. Qualquer coisa. Quem não começa é preguiça ou está pensando do jeito errado. Pô, eu tenho que fazer um curso de 5 anos para aprender o suficiente para poder trabalhar. Não, na verdade você não precisa. Você pode ir aprendendo. Se você manter a cabeça sempre sabendo que você não sabe tudo. Você precisa de outras pessoas mais sênior. Você precisa ter o suporte. Sozinho você ainda não é nada. Você vai ser, se tiver disciplina de aprender tudo isso que eu falei, que eu aprendi na faculdade e depois, sozinho. É difícil pra caramba, mas cada um tem que seguir esse caminho. Na faculdade você tem que fazer tudo, mas você, saindo da faculdade, você não sabe tudo ainda. Você são os primeiros 20%. A faculdade vai te dar os primeiros 20%. A faculdade inteira vai te dar os primeiros 20%. Então para pra pensar. E essa regra eu tava vendo aqui, chama em si Pareto. Pareto é importante, aí eu vou evitar entrar no assunto porque a gente vai entrar em estatística, mas a maioria das pessoas, quando pensa em estatística, só tem uma coisa na cabeça, chama-se média. A gente faz média para tudo. Então tudo a gente acha que é uma média, a gente acha que o 5... o meio do caminho é bom. O meio do caminho só é bom sobre condições ideais de pressão e temperatura, condições de laboratório, condições. Todos os eventos são independentes entre si. Jogada de dado, retirada de cartas embaralhadas. No mundo real, não existe eventos independentes sobre condições de laboratório. Você não usa média. Por isso que não existe média salarial. Não existe média de qualidade de desenvolvimento de software. Não existe média em qualidade artística de alguma coisa. Você tem uma graduação. Você tem rankings. Top 10, top 100, top 50, Spotify top 10, Google Music top 10, esportes top 10 atletas, cantores top 10 cantores. Os top 10 normalmente funciona assim, normalmente. O primeiro lugar, por exemplo, o filme que mais vendeu no ano, ele é o dobro, uma proporção grande, do segundo lugar. O segundo lugar é o dobro do terceiro lugar. O terceiro lugar é o dobro do quarto lugar. O quarto lugar é o dobro do quinto lugar. Você vê que é uma curva, ela começa muito alta, ela desce muito rápido e vira uma cauda longa. Essa curva de Pareto. Esse é o mundo real. No mundo real, todos os top 10 de qualquer coisa que você for tentar pegar vai entrar nessa curva. O cara mais foda é muito mais foda. O cara mais rico é o cara muito mais rico. Não é uma média, ele não é uma exceção à regra, assim, ele é uma graduação da regra. Essa regra não tem média, não existe média nessa curva. Então não existe um meio do caminho onde você pode ficar confortável. Essa aqui é outro recado da regra 80-20. Você normalmente vai estar em algum lugar no fim da cauda longa. Seu objetivo é chegar no topo do gráfico. No primeiro lugar, óbvio. Se você pegar a pessoa que tem mais seguidores no Twitter, ela vai ter o dobro do segundo lugar, que vai ter o dobro do terceiro lugar, que vai ter o dobro do quarto lugar, que vai ter o dobro do quinto lugar, assim por diante. Não é por pouco. É assim que funciona essa regra. Saquei. Então é importante entender isso. Então, respondendo a pergunta para quem está começando, o importante é começar.
Acho que é mais importante. E depois não estagnar. Terminou de aprender os primeiros 20%, aprende os 20% do próximo. Aprendeu 20% de React, aprendeu 20% de Angular, vai aprender os 20% de Vue, de Twitter Bootstrap. Aprendeu? Agora vai aprender Post CSS, vai aprender Sass, vai aprender o que é Webpack, os 20% de cada coisa. Começa a criar o seu arsenal. Em vez de aprender no detalhe como é que a perfuradora funciona, aprende a chave de fenda, o martelo, a chave de boca, não especialista de todas. Aprende o básico de cada uma. Aprende a ter uma caixa de ferramenta. Na minha época, a gente costumava ter, cada bom programador tinha o seu próprio disquetinho. Cada vez que a gente aprendia códigos novos, truques novos, não tinha GitHub, não tinha nada disso, a gente jogava no disquetinho e toda vez que ia no cliente resolver algum problema ou tinha alguma coisa, a gente tinha o disquetinho em mãos. É a nossa caixa de ferramenta. Para todas as coisas, arquivo de configuração, pedaço de código, um TXT, e a gente tinha as nossas caixas de ferramenta. Hoje em dia a gente tem GitHub. Falando da empresa rapidamente também, a CodeMiner está sempre contratando, a gente procura caras bons o tempo todo, mas a gente também tem programas, não são tamanho infinito, obviamente, mas todo ano a gente procura trazer pessoal para estágio, para começar justamente a fazer esses 20% que eu acabei de falar. Então hoje a gente tem 50 e poucos desenvolvedores no Brasil inteiro, são 8 escritórios, Natal, Teresina, Anápolis, Goiânia, Novo Hamburgo, Campinas, Sorocaba e São Paulo. E Batatais, que a gente tem um pequeno também que está começando, é mais difícil no interior, mas a gente vai tentando buscar desenvolvedores fora das grandes capitais. Tem muita gente boa no Brasil inteiro. Pessoal que não é das grandes capitais, que acha que o povo de São Paulo é bom. O povo de São Paulo não é bom. Então eu já vou deixar bem claro. O povo de São Paulo é o povo mais volátil, desleal, mimizento que tem, velho. É foda. Eu sou paulista, tenho que falar isso. Eu tenho que falar isso mesmo. O povo reclama de tudo e faz pouco. Eles são bons, podiam fazer mais, se reclamasse menos. A rede social ocupa muito tempo. Mas enfim, povo do interior, povo do Nordeste, povo do Sul, do Centro-Oeste, tem uma molecada muito boa. Muito boa. Então, falta um pouco de suporte. Falta um pouco de entender mais diferentes tipos de projetos. Porque não tem tantas empresas fora das grandes capitais. Às vezes tem cidade que tem uma faculdade federal e tal, mas só tem uma grande empresa e é setor público. É um puta desperdício o moleque fazer concurso público e morrer para sempre dentro de um órgão público. Não que todos sejam ruins, mas principalmente em lugares muito afastados, tem muito pouca oportunidade dele crescer. E o mundo da tecnologia, ele não tem barreiras. Então, se você souber inglês, a gente tem cliente fora do Brasil, cliente de São Francisco, cliente de Los Angeles, cliente de Nova York. Tem gente contratando o mundo inteiro. Então a pessoa não pode dizer, pô, eu sou do Nordeste, então eu nunca vou ser um cara foda. Pelo contrário, tem muitos caras foda do Brasil inteiro. Então a gente vai atrás do Brasil inteiro. E a CodeMiner hoje, ela trabalha, obviamente, principalmente com Ruby on Rails, JavaScript no geral, Node.js, parte back, React, parte front, um pouco de React Native Mobile. Então a gente tem vários tipos de desenvolvimento de software e está sempre procurando caras bons. Se você quiser se candidatar para um desses escritórios, manda e-mail para rh@codeminer42.com que a gente dá uma conversada. Muito bom, cara. Então acho que é isso aí, né? Cara, falei pra caramba. Eu espero que dê pra galera não dormir no podcast. Não, fechou, cara. Foi bem interessante, eu gostei bastante. Marquei aqui alguns links, mas depois se você tiver algum que a mais que você quer que eu coloque no show notes aqui, pode me mandar. Beleza. Mas muito bom, cara. Muito obrigado pela mensagem final aí também. Valeu. Bastante. E é isso aí, valeu. Obrigadão, cara. Eu vou mandar os arquivos pra você aqui, dessa vez eu não esqueço. Tá bom, valeu, cara. Falou, valeu.